Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula da Venda em 7 Passos. Meu nome é Caio Pita, o nome da minha marca é Professor de Vendas. O intuito dessa aula é te ajudar a melhorar suas vendas. E assim, você pode ser um vendedor ou vendedora, você pode ser gestor ou gestora de vendas, tá bom? Você pode ser dono ou dona de um negócio, quer aprender mais sobre vendas. Você pode ser uma pessoa que pensa em trabalhar com vendas e quer se informar, quer se capacitar para entrar nesse mercado, certo? Independente disso, em todos esses cenários essa aula vai te ajudar, porque essa aula foi desenhada para atender todos esses públicos, tá bom? Pode ficar tranquilo ou tranquila quanto a isso. E o meu intuito aqui é mostrar para você uma estratégia de vendas chamada Venda em 7 Passos, que pode te trazer de 2 a 3 vezes mais resultado em vendas. Ao final da aula eu vou explicar por que dessa matemática, tá bom? Bom, eu sou o Caio Pita, eu vou falar um pouquinho sobre mim para não tomar muito tempo também. Eu estou nesse mercado desde 2012, então são 12 anos aí, eu estou gravando esse vídeo agora no final de abril de 2024. São 12 anos trabalhando nesse mercado, tá? A minha experiência mais relevante foi no Olist, tá bom? Eu ajudei a levar o Olist de 3 para 50 pessoas em vendas em 3 anos, tá legal? Porque eu fui um dos primeiros gestores lá dentro, beleza? Tem um gráfico aqui que eu vou mostrar que explica isso um pouco mais. E eu dei aula antes da pandemia, né? Eu dava aula presencialmente. Eu dei aula nessas duas empresas que estão ali, a Aldeia e Drops, tá? Duas empresas aqui de Curitiba. A Drops, acredito que não existe mais, porém a Aldeia existe até hoje. A Aldeia é uma das maiores redes de coworking de Curitiba, tá? E além de ser coworking, eles têm cursos, capacitações, treinamentos. Eles têm uma plataforma online agora também. E é uma empresa assim com bastante nome aqui em Curitiba, certo? E juntando essas duas empresas, uma maior que é a Aldeia, a outra que era menor, que era a Drops, eu acabei dando aula para profissionais de mais de 100 empresas diferentes. É legal pontuar que eu já dei aula para gente da indústria, eu já dei aula para gente do varejo, do atacado, distribuição, funcionário público já teve aula de vendas comigo também, sabe? E eu já dei aula tanto para o pessoal do operacional quanto para gestores, sócios de empresa e tudo mais. Então, assim, eu tenho essa boa experiência aí para te passar e a minha satisfação sempre foi maior que 90% na avaliação desses alunos, tá? Então, tudo isso é bem positivo para a gente aprender aqui hoje. E aqui esse gráfico, eu só vou explicar rapidamente. Quando eu entrei lá no List, no começo, aqui T1 é trimestre 1 2015, tá bom? A empresa, o Olist começou nesse trimestre, então aqui você pode ver que a receita foi quase zero, tá? Eu virei gestor em 2016, e aí as coisas foram melhorando, e a gente teve um 2017 muito bom, né? Muito bom, e um 2018 melhor ainda. A gente teve uma receita 3 vezes maior em 2018 do que em 2017, tá bom? Então, o que eu vou te ensinar aqui é a base do porquê o Olist cresceu tanto. Um bom discurso de vendas, uma boa estratégia de negociação. Poucas pessoas trabalham com uma estratégia de negociação. Isso sou o que eu desenvolvo para você, né, nesse curso. Eu vou te ajudar a desenvolver, você vai, né, botar a mão na massa por conta própria, por ser um curso online, claro. E eu faço com os meus clientes, porque eu também trabalho como consultor e eu entro em todos os meus clientes para desenvolver uma estratégia de vendas, tá? Que aumente tanto o número de clientes e também aumente o ticket médio. Eu tenho esses dois objetivos com todos os meus clientes. E com você também, porque eu acho que com o que você vai ver nessa aula, acho não, tenho bastante convicção, que com o que você vai ver nessa aula, você pode tanto conseguir mais clientes, como também um ticket médio maior, ou seja, um valor maior por cliente, né? Um pagamento maior por cliente, tá bom? E aí, vamos ao que interessa, né? Como que você pode implementar um discurso que converta mais? Primeiro, entenda a diferença entre venda passiva e ativa, tá bom? Porque na venda passiva você vai estruturar um tipo de discurso, na venda ativa você vai estruturar outro, tá? Eles têm semelhanças, eles têm várias semelhanças, mas o início, especialmente o início da venda, é diferente de um para o outro, tá bom? E aí, o que acontece? O que é a prospecção passiva? A gente fala que é como pescar com uma rede. Você lança uma rede no mar. O que é essa rede no mar? Você faz propaganda no Facebook, no Google, no Instagram. É uma rede no mar, né? E aí várias pessoas vão ver a sua propaganda, seu anúncio, ads, enfim, e vão buscar o seu serviço ou o seu produto, tá? Porque elas gostaram da propaganda.
Então, são como vários peixes pequenos, tá? Vindo te procurar, beleza? Só que quando você recolhe a tua rede, além desses peixes pequenos, também vem botas, garrafas, lixo, sabe? E aí, por quê? Porque muita gente que não pode ser seu cliente, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem algum tipo de documentação que você precisa para fechar negócio, são esse tipo de coisa que acontece, tá? Muita gente que não pode ser seu cliente vai te procurar e você vai perder tempo explicando para eles, tá? Porque alguns vão te ligar, outros vão mandar e-mail, enfim. Você vai ter que despender um tempo dispensando esses clientes, tá? Então isso é uma coisa que você tem que ter cuidado, beleza? Bom, e aí na prospecção ativa é diferente, é como pescar com arpão. Por quê? Porque você escolhe cada cliente que você quer prospectar, que você quer conquistar, né? E aí você vai atrás de cada um deles, como se você estivesse pescando com arpão, um peixe grande, tá? Então lembre-se que um tubarão é peixe, né? Tá na biologia aí, o tubarão é peixe. Então, uma coisa é você pegar um monte de peixe pequeno, outra coisa é você pescar tubarão com arpão, tá? Bem mais difícil, tá? Só que quando a venda entra, essa venda do tubarão, você ganha muito mais dinheiro, certo? Essa é a questão. E tem as indicações. As indicações eu classifico como venda passiva, porque algum amigo seu indicou o teu serviço, o teu produto para um amigo dele, a pessoa te procura, então é uma pessoa te procurando. Mas assim, essa venda por indicação geralmente é mais fácil de fechar, tá bom? Então entenda a diferença desses dois, tá? Porque para você implementar um discurso que converte mais, você vai ter que adequar esse discurso ou para venda passiva ou para venda ativa, tá bom? E você vai ter que ter um discurso diferente para venda passiva e um diferente para venda ativa. Bom, aí a gente começa a entrar no conteúdo de fato, beleza? Então, assim, existe um processo de vendas tradicional, um processo de negociação tradicional, que eu chamo de 2Ds, que é o descobrir e demonstrar, tá? Eu vou simplificar aqui. Vou falar do Olist. O Olist é uma empresa que trabalha com vendas online, certo? E o Olist procura varejistas, né, vendedores, comerciantes de rua ou da internet, os dois, pode ser. Ele traz esse pessoal para vender na loja do Olist dentro do Mercado Livre, Americanas, Ponto Frio. E aí qual que é a vantagem? A vantagem é que se você entra na loja do Olist, a loja do Olist é muito grande, tá? Então o teu produto vai estar exposto numa loja que é grande, com uma vitrine muito relevante. Você vai fazer mais vendas, muitas vezes, do que com a sua própria loja no Mercado Livre, tá? Ou na Americanas, assim por diante, tá bom? Então assim, eu sou vendedor do Olist. Se eu fizer o 2Ds, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para esse cliente que vende esse copo aqui, por exemplo, né? O copo aqui do coworking que eu trabalho. E aí, o vendedor vai falar, tudo bem, eu vi que você vende copos, você pediu um contato do Olist, uma venda passiva, por exemplo, tá? Aí o vendedor de copos vai falar, sim, trabalho com copos e tudo mais. Tá, e aí o que eu descobri? Olha, você trabalha com copos, você já vende online, já vende na internet? E o cliente fala, cara, não vendo, ainda não, estou me planejando e tal. Então isso eu descobri. O vendedor do Olist descobriu que aquela pessoa não vende online, tá bom? E aí, quando ela começar a demonstrar, ela já vai começar falando, então você tem que conhecer o Olist. E aí essa pessoa fica falando do Olist no telefone. Fica falando 10 minutos sem parar do Olist. Entendeu? Isso é um demonstrar, tá? E aí qual que é o problema do descobrir e demonstrar? Talvez você esteja pensando, mas Caio, eu achei que todo mundo fazia isso. Primeiro problema, sim, quase todo mundo faz isso, tá? Só que está ultrapassado, porque assim, o setor de vendas, ele se renovou muito com a internet, tá? A gente está falando aqui da década de 90 para cá. Mas muitos vendedores ainda usam os métodos de venda, as técnicas de venda da década de 70, 80, tá? Então, o meu trabalho aqui é te ensinar como vendas mudou também, para você renovar a tua maneira de vender. Porque se você ficar parado no tempo, igual o pessoal que está vendendo como na década de 80, o teu negócio vai ficar para trás, certo? Bom, então vamos lá. O problema disso é que a pessoa apenas confirmou uma informação e ela já começou a apresentar a solução dela. Mas é muito pouco, porque essa pessoa sabe pouco sobre o cliente, certo? Ela só sabe que ele vende copo e que ele não está na internet. Você tem que fazer muito mais perguntas, você tem que trocar uma ideia, sabe?
para que haja um diálogo mais rico, para que você consiga inserir a tua solução, beleza? Esse formato de diálogo, ele é muito pobre, tá bom? Esse é o problema. E aí você cai nos 3 grandes vilões de venda, tá? Quais são os 3 grandes vilões de venda? A inércia é um deles, substitutos e concorrentes diretos. Eu vou explicar cada um. O que é a inércia? A inércia é quando o seu cliente decide ficar parado, digamos assim. Ele vai assim, manter as coisas do jeito que estão, beleza? Essa é a inércia. Então, por exemplo, esse vendedor de copos do Olist, que o Olist está tentando vender, né? O vendedor de copos vai dizer, olha, para falar bem a verdade, agora eu não quero entrar na internet. Não quero entrar na internet para vender porque eu tenho outras prioridades, eu quero abrir mais uma loja física aqui na minha cidade, no interior do Paraná, entendeu? E aí, se ele falar isso, o vendedor do Olist não vai fechar a venda, tá? O que o vendedor do Olist vende? Ele vende um plano, tá? Esse lojista paga um plano anual, semestral, alguma coisa assim, tá? Para trabalhar com o Olist, beleza? E aí, se esse cara falar que não vai vender na internet, é impossível o vendedor do Olist vender um plano, porque o plano do Olist é unicamente para vender na internet, tá bom? Então aí você perde a venda. Então esse é um primeiro vilão que pode te roubar a venda, porque na verdade esse cara não vai comprar de você e não vai comprar de ninguém. Ele não vai nem comprar de substituto nem de concorrente, porque ele não vai investir. E esse é o X da questão da inércia. Essa pessoa, esse empreendedor, ele não vai gastar dinheiro. Então ninguém vai vender para ele. Essa é a inércia, beleza? O que é substitutos? O Olist, ele tinha substitutos. Os substitutos do Olist geralmente eram sistemas para você criar o seu próprio site. Tá? Existem vários no mercado, certo? E aí, por que a gente perdia a venda para substituto? Porque a pessoa olhava, olha, eu não vou investir num plano do Olist, porque eu vou investir numa empresa que vai montar o meu site. E eu vou pagar um sistema que vai hospedar meu site vai estar lá, etc. Então a gente perdia a venda, tá? Porque ele não tinha tanto dinheiro assim para investir em duas coisas e ele preferia o substituto. E concorrentes diretos? O que é o concorrente direto? É alguém que faz exatamente o que você faz, tá? Então o Olist, por muito tempo, ele não teve concorrentes diretos, beleza? Mas depois de um tempo surgiram empresas que faziam algo muito semelhante ou igual ao que o Olist fazia, tá? E aí você pode perder para alguém que entrega o mesmo tipo de serviço. Então são 3 vilões porque são 3 motivos para você perder venda. E todas as vendas que você já perdeu ou vai perder na sua vida foi por causa de um desses 3 motivos, tá? É impossível que não esteja em um desses 3 motivos, beleza? Então por isso que esse slide é importante, porque se você lembrar desses 3 motivos, você vai estar muito mais preparado ou preparada para fazer vendas e não perder vendas para os vilões de vendas, tá bom? Bom, e aí eu saí dos 2Ds para fugir desses vilões. Eu saí dos 2Ds e eu criei o método dos 4Ds. O que é isso? A base é o diferenciar, então você tem que definir os diferenciais do seu negócio. A primeira etapa ali na negociação é o despertar, beleza? E aí você tem que basicamente incentivar o cliente a quebrar a inércia, tá? O despertar serve para incentivar o cliente a quebrar a inércia dele e conseguir que ele quebre a inércia, porque se ele quebrar a inércia, o que é o quebrar a inércia? Isso tem que ser explicado agora. Quebrar a inércia é o cliente falar, por exemplo, eu sou o Caio, né? Caio, beleza, eu vou fazer um investimento. Você me convenceu, eu devo fazer um investimento. Então essa é a primeira vitória do processo de vendas, entendeu? É a primeira vitória da negociação. É essa pessoa falar, eu vou fazer um investimento. O que é a segunda vitória da negociação? É o direcionar. É legal, cara, beleza, que bom que você quer investir. Esse é o melhor a fazer, porque quem não investe não cresce, certo? Isso é uma lição boa para quem vende, tá? Para quando você for vender aí, sempre se lembre, você está vendendo alguma coisa para essa pessoa para o negócio dela crescer, entendeu? Ou porque você vai gerar mais receita para essa pessoa, ou porque de repente você vai cortar custos, tá? E as duas coisas são muito boas, certo? Então, se a pessoa adquire tua solução, teu produto, ou ela vai ter mais receita, ou ela vai ter menos custos, e aí ela vai ter mais dinheiro disponível. Nas duas maneiras, isso vai gerar mais caixa para ela, certo? E com mais caixa, ela vai crescer.
beleza? Então, entenda que vender, isso é bem importante. Vender é uma maneira de ajudar o cliente a aumentar o negócio dele, a crescer com o negócio dele, tá bom? Lembre disso. Então, um direcionário é assim, ó, legal, você vai investir? Bacana. Então, assim, ó, existem algumas opções de investimento no mercado, beleza? O que você está vendendo? Eu sou o Olist, né? Lembra lá do Olist. O Olist é uma opção de investimento. Outra opção de investimento, como eu falei para vocês, é montar um site próprio, tá? E sempre que a gente estava falando do Olist, a gente falava de uma terceira opção, que é entrar sozinho no Mercado Livre, sozinho no Submarino, sozinho no Ponto Frio, beleza? Então eram três opções. Olist, site próprio ou entrar sozinho nesses canais, se você quiser fazer um investimento de vendas online, que é o que a gente estava vendendo. E aí a gente tem que direcionar ele para que ele entenda que a estratégia do Olist é melhor do que a estratégia do site próprio e melhor que a estratégia de entrar sozinho nos canais de venda. E a gente tinha argumentos para isso, beleza? E aí, quando você convence que a estratégia que você está mostrando é a melhor, ele compra a estratégia, entendeu? Mas assim, comprar a estratégia não significa comprar a sua solução, beleza? Porque ele poderia comprar a estratégia Olist que eu estou vendendo, mas ele poderia encontrar um concorrente direto do Olist que fazia exatamente a mesma coisa. Quando eu saí de lá, já existia um ou outro que fazia exatamente a mesma coisa. E aí, ele fala, não, legal, obrigado por me mostrar a estratégia do Olist, mas eu vou contratar uma empresa igual, não vou contratar o Olist. Então, assim, a segunda vitória é escolha a estratégia do Olist, beleza? Ou para o teu negócio, a estratégia do teu negócio, beleza? E a última conquista aqui, o demonstrar, é se você escolheu a minha estratégia, você vai escolher a minha solução, o meu produto, o meu serviço, beleza? Para você não perder para o terceiro vilão de vendas que eu falei, que é o concorrente direto, tá bom? Então, esse é o método dos 4Ds. O diferenciar é uma base, tá? Uma base. E em cima dessa base tem três etapas, três fases da negociação, que são o despertar, o direcionar e o demonstrar. O despertar, ele desperta o interesse em investir, a decisão de investir, tá bom? O direcionar direciona o cliente para o seu tipo de solução, o seu tipo de estratégia, que é diferente de outras coisas que são substitutos, beleza? Então, o direcionar, despertar mata a inércia, direcionar mata os substitutos, tá bom? E o demonstrar mata os concorrentes diretos, beleza? Por isso, método dos 4Ds. E o diferencial você vai explorar durante toda a negociação. Por isso que o diferencial é transversal aqui, né? Ele está cobrindo toda a negociação. Então, a primeira coisa que você vai aprender nesse curso, daqui a poucos minutos, é a estruturar o diferencial da sua empresa, porque com um bom diferencial você vai conseguir executar os outros 3Ds com muita facilidade. Bom, vamos lá. E aí eu tenho que falar o seguinte, pessoal. Existe a técnica que é menor que o método, que é menor que a estratégia, tá bom? Por quê? Porque a técnica é assim, são palavras que você usa, entendeu? É o jeito de falar, a expressão corporal, tudo isso é técnica, né? Rapport é técnica. Rapport é você entrar em sincronia com a outra pessoa, né? O mesmo jeito de falar, o mesmo tom de voz, o mesmo tipo de expressão facial, corporal, tá bom? Isso é técnica, tá? A programação neurolinguística, PNL, é um conjunto de técnicas, beleza? Então, técnica é útil, tá? Faz sentido aprender técnicas, tá? Se você quiser investir seu tempo em aprender esse tipo de técnica, eu acho que é interessante, beleza? Porém, você tem que entender que as técnicas, elas não têm o mesmo poder dos métodos, tá? Porque o método dos 4Ds, ele é uma ferramenta, ele é mais que uma técnica, ele é uma ferramenta. No inglês, aquilo ali eles chamam de framework, né? Framework, que é tipo como se fosse uma ferramenta mesmo, um esquema, digamos assim, né? O método dos 4Ds, como você viu ali, era um esquema, tá? Então, quando você aprende esse esquema, ou você aprende essa abordagem, né? É uma abordagem, tem fases da negociação. Se você conseguir dominar isso, se você souber dominar aquelas três fases ali, despertar, direcionar e demonstrar, você pode aplicar em qualquer venda, entendeu?
e vai acabar se encaixando em qualquer venda, beleza? A técnica também se encaixa em qualquer venda, Caio? Pode ser que sim, beleza? Mas a técnica é mais difícil adaptar uma técnica para uma situação na qual ela não é bem-vinda, entendeu? Existem técnicas que você pode usar em certas situações, em outras situações você não pode, beleza? Então esse é o cuidado que você tem que ter com a técnica. Mas o método, ele se aplica em todas as situações ou quase todas, tá bom? E por que a estratégia é ainda maior que a técnica e que o método, tá? Porque uma estratégia, ela pode englobar mais de um método, beleza? E ela pode englobar várias técnicas, então ela é maior, entende? A estratégia é assim, a estratégia digamos assim, ó, a estratégia é a ferramenta, desculpa não, perdão. O método é a ferramenta. A estratégia é o planejamento, é um planejamento de como aplicar a ferramenta ou as ferramentas, que você pode aplicar mais de um método. Por exemplo, o método dos 4Ds é um método, assim como o spin selling é um método, entendeu? E quando você domina uma estratégia, e a venda em 7 passos é uma estratégia, já vou te explicar melhor por quê, tá? Quando você domina uma estratégia, você pode usar 4Ds e spin selling, tá? Na mesma venda. Tem outra que chama Bunch, pode usar o Bunch também, tá? Não vou me delongar tanto na explicação disso tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas entenda que as técnicas você já conhece várias, tenho certeza. Só de ouvir falar, só de ver os outros fazendo, você conhece várias técnicas, beleza? Se quiser estudar mais técnicas, vai fazer bem para você, pode estudar, beleza? Agora, métodos já existem menos. Não existem tantos métodos de venda. Eu criei os 4Ds, alguém criou o Spin Selling, alguém criou o Bunch, entre outros, tá bom? Então, não existem muitos. Claro que podem ter outros além desses 3 que eu falei, mas não existem muitos. E a estratégia, ela é algo, assim, ela tem que ser personalizada, também tem essa. A estratégia sempre é personalizada, tá? Então, eu vou te ensinar, então, qual que é o ponto aqui? Por que que a venda em 7 passos é o nome do curso e não o método dos 4Ds? Porque o método dos 4Ds é uma ferramenta, é um esquema, é um desenho, literalmente, um desenho, né? E esse desenho é super útil, tá? Se não existisse o método dos 4Ds, não existiria a venda em 7 passos, que é a estratégia, beleza? Mas o que você vai adaptar são esses 7 passos para que a sua empresa tenha uma estratégia de vendas, que é a venda em 7 passos, beleza? E para que a sua empresa domine o método dos 4Ds e outros métodos, tá bom? Eu sei que esse slide ficou um pouco maçante, tá? Acho que esse aqui é o slide mais maçante do curso, da aula, eu acho, tá? Porque são conceitos que é difícil de diferenciar, porque poucas pessoas diferenciam. Eu, sinceramente, nunca tinha visto uma pessoa montar uma explicação como essa que eu montei para você, para diferenciar esses 3 conceitos, tá bom? Então, eu demorei para separar esses 3 conceitos, mas hoje eu separo e isso me faz muito bem. Eu vendo muito mais porque eu consigo separar esses 3 conceitos, entendeu? Se você não quiser separar esses 3 conceitos, é uma escolha sua, tá? Nada que é obrigatório, tá bom? Vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Então, aqui estão os 7 passos, tá? Eu não vou entrar neles agora porque tem uma explicação profunda de cada um deles, beleza? Então, cada um deles tem ali slides dedicados, tá? Só vou passar os nomes aqui para vocês se acostumando. Então, e eles estão dentro das etapas dos 4Ds, tá bom? Então, assim, ó, dentro da etapa despertar, que é a primeira ali, né? Lembra que o diferenciar é transversal? E aí, em cima, despertar é a primeira. Tem 3 passos: objetivos, barreiras, priorizar, os 3 primeiros passos estão ali no despertar. Aí no direcionar tem 2 passos, mapear e educar. E no demonstrar mais 2 passos, custo-benefício e plano de ação, tá bom? Já vou explicar mais para vocês. Algumas coisas importantes aqui para essa aula render mais. Então assim, ó, o primeiro parágrafo aqui é bem interessante, é aquilo que eu já falei, tá? Não vou ficar repetindo muito. Mas assim, você enquanto vendedor, você ou vendedora, você não pode, até assim, muitas pessoas até evitam hoje em dia o nome vendedor ou vendedora, entendeu? Porque existe um preconceito, né? Isso precisa ser falado. Tem um estigma, né? Aquele pessoal lá das empresas de telefonia que ficam ligando, enfim, aqueles vendedores não são bons, né? Você já sabe disso.
aí existe um estigma, né? Então, você pode até usar a expressão consultor ou consultora, né? Porque o consultor, ele não tem o papel de ficar convencendo o cliente a fazer alguma coisa, a fazer alguma compra, tá? O consultor ajuda o cliente a levar o seu negócio para o próximo nível, para levar para a trajetória de crescimento, tá bom? Então é isso que a gente tem que focar. E você tem que demonstrar que você tem credibilidade para guiar o seu cliente, né, ao longo desse processo, tá? Então você tem que transmitir essa credibilidade quando você se coloca como um consultor ou consultora, não um vendedor, tá bom? E eu aconselho você a considerar, se considere um consultor ou consultora, porque você tem conhecimento, entendeu? Então, qual que é a base da credibilidade? Qual que é a base da consultoria? Conhecimento, prática e resultado, tá bom? E eu tenho certeza que você já tem muito conhecimento sobre várias coisas, eu tenho certeza que você já tem prática sobre várias coisas, e a menos que você seja muito novo ou muito nova, né? Talvez você tenha 15 anos e está vendo esse curso, 18, 19, 20, enfim, qualquer pessoa que já trabalhou e tem uns 21, 22 anos, já tem resultado para mostrar, entendeu? Nem que seja o resultado, eu fui estagiário. Legal, você gerou um resultado, tá bom? E se orgulhe do resultado que você gerou, beleza? Porque aquilo era o seu trabalho e você estava aprendendo, né? Se quando estagiário você gerou um resultado que de 0 a 10 a nota é 4, não tem problema. Quando você for para o mercado, você vai gerar um resultado nota 8, depois um 9, depois um 10, entendeu? Então, é isso. É importante você se considerar um consultor e você valorizar os seus conhecimentos, a sua prática e os seus resultados, tá bom? Isso vai transmitir muita credibilidade para o cliente, tá? Essa é uma dica. Aqui, ó, outro esqueminha aqui muito importante, tá? Quando você estiver falando com um cliente, lembra disso daqui. Uma coisa é ouvir. Todo mundo que fica quieto e o outro está falando, está ouvindo, tá? Isso é o conceito de ouvir. E escutar é um conceito maior que o conceito de ouvir. Porque para escutar, você tem que prestar atenção, beleza? Se você não prestar atenção, você não escuta, tá? Até a gente fala muito da escutativa. É um tema que eu gosto muito. Eu não me aprofundei tanto nele aqui nesse treinamento, mas em outros treinamentos eu exploro muito esse conceito da escutativa, na qual você tem que prestar atenção. E aí, entender já é mais difícil, tá? Porque você pode prestar atenção, mas você pode não entender nada que outra pessoa falou. E pode ser que outra pessoa seja confusa mesmo. Só que assim, quem quer vender, quem quer ser consultor, vendedor, tá? Tem que se acostumar com isso. Porque vão ter vários clientes que vão falar várias coisas e você não vai conseguir entender no primeiro momento. E aí você tem que fazer um esforço a mais para entender o que esse cara está falando, o que essa mulher está falando, tá? E aí você tem que conseguir achar o ponto de convergência, você tem que concordar com o seu cliente. Caio, eu tenho que concordar com o meu cliente em tudo? Não em tudo. Mas se você não concordar com o seu cliente em alguns aspectos mais centrais, mais importantes, a venda não vai acontecer. Porque você tem que entender, isso é uma dica importante também, tá? Você tem que entender que uma vez que você faz uma venda, você vai virar parceiro do seu cliente, entendeu? Vocês vão ter uma relação de cooperação, se tudo der certo. Você vai prover o teu serviço ou produto para o cliente e ele vai transformar o teu serviço ou produto em alguma coisa, tá? Nem que seja satisfação pessoal, entendeu? Qualquer coisa assim, entendeu? E isso vai gerar um resultado, tá? Então, assim, se você não tiver pontos de concordância, de convergência com o seu cliente, vocês não vão conseguir virar parceiros, não vão cooperar e isso não vai gerar bons resultados, beleza? Então, entenda esse processo e faça o esforço, né? Ouvir e escutar nem é tanto esforço, beleza? Mas entender e concordar demanda esforço, mas é esforço que você tem que fazer, você não pode deixar de fazer esse esforço, senão você vai ter problemas para vender, tá bom? E aí, mais uma dica aqui, ó. Eu trouxe essa rapaziada aqui do exército pelo seguinte: como é que funciona uma guerra, tá? Numa guerra, o general chega lá pro tenente, capitão, enfim, todo o pessoal que trabalha para ele e fala: olha, você vai ter que entrar no território do inimigo e conquistar uma ponte, beleza? É assim que funciona a guerra. O cara manda conquistar a ponte, conquistar o moinho, conquistar a estrada, esse tipo de coisa. A cidade, esse tipo de coisa. E aí, beleza. Mas assim, o general não fala: olha, para conquistar essa ponte, eu vou
pedir que você leve 3.000 homens, 1.000 quilos de comida, 2.000 pares de roupa, não sei o que. Cara, não. O general não fala nada disso, cara. Ele fala, cara, você tem recursos, você vai gerenciar os seus recursos. Ele fala pro subordinado dele, né? Você vai gerenciar os seus recursos e você vai conquistar aquela ponte. Quantos homens você vai levar? Quem decide é você. Entende? Quantas armas você vai levar? Quem decide é você. Comida, tudo que eu falei, tá? Então, assim, esse curso tem essa pegada, tá bom? Porque eu não posso te dizer o que você tem que fazer. Exatamente o que você tem que fazer. Entendeu? Eu não estou na sua empresa. Não adianta eu falar para você, ó, fala tal coisa. Cara, infelizmente eu não sei nem com o que você trabalha. Você está vendo esse vídeo depois que eu gravei, certo? Então, eu vou te apontar objetivos, né? Olha a palavra sublinhada ali, objetivos. Então, a venda em 7 passos consiste de 7 objetivos que você tem numa negociação. E se você conquistar os 7 objetivos, você vai fechar a venda, beleza? É tão simples quanto isso, tá bom? E aí, se você realmente conseguir aprender essa estratégia de vendas, que é a venda em 7 passos, então por que ela é uma estratégia? Porque ela engloba o método dos 4Ds. Você pode misturar, você pode combinar outros métodos dentro dessa estratégia, entendeu? Mas ela tem objetivos estratégicos, entendeu? Os 7 passos são 7 objetivos estratégicos. Por isso eu chamo de uma estratégia de vendas, porque você ganha objetivos estratégicos dentro de uma negociação. É uma estratégia de negociação, né? Mas, assim, dentro de vendas existem vários conhecimentos, né? Existe o processo de vendas, existe os softwares de vendas e existe a negociação, além de outras coisas, tá? Eu foco em negociação. É sentar com o cliente, ligar para o cliente, qualquer coisa assim, vídeo chamada, seja lá como for, visitar o cliente, seja lá como for. O que você tem que conquistar nessa negociação para fechar a venda, tá? Então, assim, não é exatamente o que você tem que falar, mas é um caminho daquilo que você tem que falar, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Eu investi bastante nessa contextualização para a gente extrair o máximo de resultado. Bom, vamos lá. Então, começando aqui com o diferenciar, beleza? Por que o diferenciar é tão importante? Ó, olha essa frase aqui. Eles fizeram uma pesquisa, eu vou falar dessa pesquisa mais lá pro final, tá bom? É do livro A Venda Desafiadora, beleza? Mas assim, o que interessa agora é o seguinte, eles são 90 empresas, tá? Empresas, muitas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, primeiro mundo, né? E aí, eles pediram para essas 90 empresas, listem benefícios únicos, tá bom? E aí eles listaram benefícios únicos. E eles pegaram essas 90 empresas, essas 90 listas, e validaram com vários clientes de cada uma das empresas, de cada uma das 90 empresas, entendeu? E aí os clientes foram validando os benefícios únicos, e os clientes só concordaram com 14% do que foi listado, entendeu? Então, assim, 86% do que foi listado ou não era benefício ou não era único, entendeu? Então, o que eles descobriram? É muito difícil uma empresa acertar no que é benefício único. E eu vou te ensinar a fazer isso agora, cara. Entendeu? É por isso que esse curso é bom, entendeu? Porque você vai aprender a fazer uma coisa que pouquíssima gente sabe fazer. E essas empresas pesquisadas, olha, foram 90 empresas, 6.000 vendedores, tá bom? Então, fazendo uma matemática rápida, foram 600 não. Eu vou fazendo essa matemática, daqui a pouco eu te conto quantos vendedores por empresa, mais ou menos, né? 90 empresas, 600 vendedores. Cara, é um pouco mais que 60, basicamente isso. Um pouco mais, então assim, cada uma dessas empresas tinha pelo menos 60 vendedores. Era aí que eu queria chegar. Então assim, empresas grandes, empresas que têm pelo menos 60 vendedores, tá bom? E que não conseguem acertar os seus benefícios únicos. Então assim, se você aprender a fazer isso, você vai sair da frente de empresas que têm 60 vendedores. Simples assim. Então, espero que você aprenda, porque eu vou me esforçar bastante para te ajudar, tá bom? Se você não aprender também, pode colocar parte da culpa em mim, porque eu não expliquei direito. Bom, vamos lá. Diferenciar, então.
Então, assim, ó, o que que eu quero, assim, resumindo em um slide, o que que você precisa aprender no diferenciar, tá bom? Você tem que responder a seguinte pergunta, isso está no livro A Venda Desafiadora, tá? Isso não saiu da minha cabeça. O que custa mais dinheiro para o cliente do que ele pensa e só nós podemos resolver, tá bom? Daqui a pouco eu vou te mostrar a resposta do Olist, mas dá uma olhadinha aqui na pergunta, tá? Tira alguns segundinhos para pensar. Vai pensando porque é difícil, tá, responder essa pergunta. O que que eu fiz lá no Olist? Por que que o Olist cresceu tanto naquele gráfico? Pelo seguinte, eu peguei essa pergunta do livro e eu fiquei me fazendo essa pergunta por uns 3, 4 meses até chegar na resposta que serviu, entendeu? Até chegar numa resposta boa, tá? Então não se preocupe se você não responder isso agora. Mas eu não tinha o conjunto de atividades do professor Caio Pita, né? Que no caso sou eu, para me ajudar. Então eu espero que com as minhas atividades você não demore 3, 4 meses para chegar na resposta disso daqui. Bom, vamos lá, atividade 1. Ó, eu vou mostrar o que é atividade e você faz se você quiser, tá bom? Se você não quiser fazer, não tem problema. Claro que você vai aprender mais se você fizer. Mas, enfim, a decisão é sua. Mapa de empatia. Olha, o mapa de empatia, se você jogar no Google, eu tenho certeza que você vai encontrar várias referências, tá bom? Mas, assim, ele tem sete desafios, digamos assim. Ali o número 1, com quem estamos sendo empáticos? É a persona, né? Então a persona é um personagem, tá bom? Já explico um pouquinho mais sobre isso. Mas é um personagem. Entenda assim, você tem vários tipos de cliente, certo? Eu falei, ó, esse curso aqui tem 4 tipos de cliente. Quem trabalha vendendo, tá bom? Quem trabalha fazendo gestão direta de vendedores, quem é dono ou dona de um negócio, quer aprender mais sobre vendas, e quem não trabalha com vendas, mas trabalha numa área correlata, como marketing, sucesso do cliente, ou não trabalha com vendas e pensa em trabalhar, entendeu? Então eu tenho 4 públicos para esse treinamento, tá? E para cada um desses públicos eu posso criar uma persona. Eu posso criar uma persona que é um personagem que representa uma vendedora que trabalha todo dia vendendo. Aí eu posso criar uma outra personagem, que é uma outra mulher, que representa a gestora dessa vendedora, tá? E aí os personagens você escolhe se é homem, se é mulher. Se você quiser criar 4 personagens mulher, você pode. Se você quiser criar 4 personagens homem, você pode. Você que sabe, tá bom? Então isso é a persona. Então ali é o desafio 1. Desafio 2. O que ela precisa fazer? Então é só você listar objetivos que essa pessoa tem, tá? Isso aqui é bem importante, liste objetivos. E o que são milestones que estão ali? São etapas, beleza? Então ela tem objetivos e ela tem etapas a cumprir para conquistar esses objetivos. Quais são essas etapas a cumprir, beleza? O que ela vê? Eu listaria aqui, se fosse você, aqui todos esses post-its que estão aí, eu que criei, tá? Como uma sugestão. Se você, por exemplo, o que ela vê? Se você não quiser escrever as oportunidades, que é o que eu estou sugerindo, quiser escrever outra coisa, você que sabe, não tem problema nenhum. Não tem muita resposta errada aqui, tá? O importante é fazer, beleza? Bom, então, oportunidades, por exemplo, que ela vê. Ah, eu acho que eu não comentei, eu criei isso aqui no Jamboard do Google, do Gmail, tá? Então, se você for no seu Google Drive, se você usa Gmail, você vai lá em criar documento, ele vai ter lá apresentação, texto, planilha, você vai em mais, tá? Mais opções, e lá tem o Jamboard. O Jamboard é esse sistema onde você pode carregar uma foto, eu carreguei essa foto, e você pode ir colocando os post-its em cima da foto, tá? Se você quiser fazer isso, pode fazer. Ou você pode fazer isso aqui num papel, num documento de Word, ou no PowerPoint, o que você quiser, tá? Não tem muita regra, beleza? Então, 3, o que ela vê? Oportunidades. 4, o que ela fala? Objeções. Eu acho que é interessante. 5, o que ela faz? Descreva a rotina da persona, tá bom? Já vou te explicar, no próximo slide vai ficar mais claro, tá bom? O que ela escuta? Eu coloquei aqui feedbacks do mercado, então o que as pessoas do mercado estão falando sobre esse tema, tá? E aqui, ó, isso é importante, que bom que eu lembrei de falar isso. Todos esses quadrantes que você está vendo aí, você tem que entender que se trata de um tema, beleza? Mas que tema, Caio? O tema que tem a ver com a tua solução, tá? Com o teu serviço ou com o teu produto, tá bom? Por exemplo, o tema do Olist é vendas online. Então você vai ver no próximo slide que eu falei de situações das vendas online, tá bom? Porque é o tema do Olist. E eu estou usando o Olist aqui como exemplo, porque eu já te falei o que o Olist faz, então a gente já ganhou esse tempo.
E porque foi onde eu trabalhei por mais tempo, enfim. Só que no final do curso eu vou dar outras dicas para outros tipos de negócio. Pode ficar tranquilo, tranquila. A minha ideia é que você consiga fazer tudo isso aqui para o seu negócio. O Olist é só um exemplo, tá bom? É só um exemplo, mas você vai preencher pensando no seu negócio, tá bom? E dentro ali o 7, né? O que ela pensa e sente, daí o próprio autor colocou ali dores e desejos, né? Então, dores eu traduzi como problemas e desejos eu traduzi como satisfação, tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui, ó, lojista offline. O que é o lojista offline? É aquela loja do Olist, que está usando o Olist, que ela não vende na internet ainda, ela só vende no mundo físico. O offline é o mundo físico, tá bom? De lojas físicas. Bom, então com quem estamos sendo empáticos? O lojista que nunca vendeu na internet. Ó, muito fácil. O que essa persona precisa fazer, tá? Vender o estoque parado é uma atividade. Conseguir novos clientes, por exemplo, tá bom? O que essa pessoa está vendo? Muitos lojistas estão começando a vender online, então ela está vendo um movimento do mercado. No Trace, se você quiser colocar o movimento do mercado, é uma boa dica também. Movimento do mercado é um conceito legal. Bom, o que ele fala? É muito trabalhoso adaptar a minha operação para o online. São as objeções, ali a parte 4 aqui desse exercício, né? Então, adaptar a minha operação para o online é trabalhoso. Qual a outra objeção? As taxas para vender online são abusivas. Então, é outra objeção. O que ela faz? Rotina, né? Cuida do financeiro da loja, isso é muito comum em loja física, o dono da loja cuida do financeiro da loja, tá? Negocia com fornecedores, também muito comum, tá comprando, né? Tá comprando, tem que negociar, tem que pedir desconto. Atende clientes no balcão, também muito comum, o cara tem uma loja, ele faz o financeiro, ele negocia com o fornecedor, ele atende cliente, geralmente é assim. E treina e monitora os funcionários. Então eu descrevi muito bem ali 4 atividades, que são as 4 principais atividades dessa minha persona, entendeu? E quando você descreve isso, cara, é muito legal, porque você começa a entender qual que é o lado do cliente, né? Por que esse cliente demora para te responder? Por que esse cliente ele não tem certeza do que ele quer? Porque tudo isso está acontecendo na vida dele. Esse quadro é um resumo da vida do seu cliente, a vida da sua persona. Por isso que é muito legal preencher isso aqui. Porque depois você vai ganhando uma noção do que realmente está acontecendo, entendeu? E por que você está deixando de fazer vendas? Porque você está entendendo a realidade que ele passa, as dificuldades que ele passa, tá? Bom, vamos lá. E o que essa persona escuta? Aí eu coloquei coisas positivas e negativas, né? O mercado online não para de crescer. Positivo. Para quem quer vender, para quem é vendedor do lixo, isso aqui é muito positivo. A pessoa está ouvindo isso, né? A pessoa quer entrar no mercado que não para de crescer. Muitos clientes tentam passar golpes. Isso é negativo. Tá? Isso existe. A relação com marketplaces é difícil. Verdade. Naquela época era, pelo menos. Hoje em dia eu não sei. E também é um problema. Ter um site próprio pode trazer prejuízos. Outro problema. Só que perceba, o fato de ter um site próprio poder trazer prejuízos é bom para o Olist, porque o Olist dificilmente traz prejuízos, né? Porque no site próprio você tem que investir em marketing e no Olist não, tá bom? Então fica aqui esse mapa, tá? Dentro da cabeça ali, dores, as vendas estão caindo, então isso é uma dor, sempre é uma dor. Custos da loja estão crescendo, né? Então, assim, conta de luz, conta de água, aluguel, tá tudo crescendo. Então isso aí são as dores. E desejos, eu quero contratar funcionários, mais funcionários para ficar livre, tá? Para não ter que fazer tudo isso. Então, ó, isso aí você pode ganhar a venda, a parte dos desejos é muito legal, porque isso aí pode virar um baita argumento de venda para você, entendeu? Cara, mas você não quer entrar aqui no lixo para vender mais, para ter lucro, para contratar mais funcionários? Aí o cliente pode falar, cara, parece uma boa ideia, entendeu? Então você pode ganhar a venda nesse argumento. Outro desejo, ter uma operação mais rentável. O Olist também pode ajudar com isso, porque o Olist é um canal de vendas diferente, que pode trazer toda uma rentabilidade e tudo mais. Então isso é legal. Tá, então essa é a atividade 1. Atividade 2, comparar a geração de valor. O que é isso? Ó, são 4 quadrantes agora, então é menos coisa para você preencher. Tá? A atividade 1 é a mais trabalhosa, mas ao mesmo tempo eu diria que ela é a mais fácil de preencher, porque tem muita coisa óbvia ali, né? Bom, então essa aqui ela é menos trabalhosa. Então, o primeiro quadrante aqui, eu gostaria que você preenchesse no sentido anti-horário aqui, tá? Começando por esse quadrante aqui amarelinho. Bom, commodity. O que é o commodity? Commodity por exemplo, soja é um commodity, petróleo é um commodity.
são produtos que são iguais, não importa quem vende, tá? Então, qualquer pessoa no mundo que venda soja, está vendendo soja, é tudo igual, soja, certo? Beleza? Então, por que eu usei esse termo? Porque os concorrentes ou substitutos, tá? Aqui pode ser tanto concorrente quanto substituto, a gente falou desses dois conceitos já, eles fazem coisas que você também faz, tá bom? Então, por exemplo, ó, o caso do Olist. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui no próximo, só um segundo. Não, eu coloquei aqui, então vai ficar mais claro. Então é isso, são coisas que todo mundo faz. Renúncias, o que são as renúncias? É o valor que é entregue apenas pelos concorrentes ou substitutos. Você não entrega esse valor, você não faz essas coisas, tá bom? Então esse é o quadrante mais dolorido de preencher, porque você vai listar coisas que os outros fazem e você não faz, tá bom? E aí, tem o azul aqui, né? O que é o oceano azul? É aquilo que ninguém entrega ainda. Então, são coisas que os clientes pedem, mas ninguém faz ainda, entendeu? Isso vale ouro. Isso aqui, se você conseguir atacar isso aqui em algum momento, se você conseguir começar a fazer isso aqui, você vai sair muito na frente dos outros, tá? Então, essa lista aqui vale ouro. O oceano azul aqui, uma lista que vale ouro. E a última lista que você vai fazer, valor que só nós entregamos. E olha lá, o que eu te prometi? Que eu ia ajudar você a descobrir o seu diferencial. Cara, se você conseguir concluir essa atividade com sucesso, você vai ter uma lista de diferenciais aqui, ó. Olha lá. Promessa cumprida, meu querido ou minha querida. Vamos lá. Então, o que é o caso do Olist? Valor entregue por nós e também pelos concorrentes / substitutos, que é o commodity, né? Commodity. Aumento das vendas, aumento de vendas, então várias plataformas prometem isso, então é um commodity. Entrada no mundo online, várias empresas fazem isso, é um commodity. Presença nos principais canais de venda, tem outros que fazem isso, commodity. Qual que é a vantagem de você listar os commodities? Você nunca mais vai tentar usar um commodity como diferencial, porque o commodity está de um lado e o diferencial está do outro, cara. Tem um bom motivo para eles estarem separados, porque commodity é o que todo mundo faz, diferencial só você faz, beleza? Então, liste esses commodities, não importa se a lista ficar grande, é bom, tá bom? Que aí você vai aprender a nunca mais ficar usando aquelas coisas como argumento de venda, tá bom? Nunca mais, beleza? Que mais? Por que não usar? Porque, cara, a pessoa pode até achar no primeiro momento que só você faz, mas com 3 pesquisas no Google ela vai descobrir que não é só você que faz, e aí ela vai perder o encanto pelo teu negócio. Esse que é o X da questão, beleza? Valor entregue apenas por concorrentes. Fortalecimento da marca no online. Então, por que o Olist não entrega isso? Porque você vai vender na loja do Olist, que tem a marca do Olist. Então, um problema do Olist é que ele não fortalece a sua marca, a marca do cliente dele, tá? Então, eu tenho que listar isso aqui como uma renúncia. Lembra lá, renúncia, beleza? Desculpa. Atendimento personalizado. O Olist não conseguia entregar isso, tá bom? Por várias questões de orçamento, processo, etc, não conseguia entregar. Então, é uma renúncia. O Olist renunciou ao atendimento personalizado. Por que você tem que saber essas renúncias? Porque se o cliente jogar isso para cima de você, você vai ter que se justificar, tá bom? Não resta outra alternativa. Você vai falar, olha, realmente, cara, você viu lá em outra empresa que eles têm um atendimento personalizado, mas aqui nós não trabalhamos com isso porque temos o motivo XYZ, entendeu? Você vai ter que dar o motivo XYZ e o cliente falar, não, tudo bem, entendo. Só que aí você vai ter que compensar essa renúncia com o valor que está ali nesse último quadrante aqui, né? O verdinho, tá bom? Então, o diferencial, ele vai compensar as renúncias, tá? Pensa nisso, faça esse jogo com o cliente se você precisar, beleza? Valor que ninguém entrega, lá naquela época, né? Cadastro de produto 100% automático. Cara, isso aí muita gente queria, tá? Muita gente ainda quer. Hoje eu não sei se alguém consegue entregar isso aí. Mas naquela época, cara, ninguém conseguia entregar isso, cara. Todas as ferramentas de cadastro eram complicadas. Todas, tá? Então isso aqui é o Oceano Azul, né? Oceano Azul. Por quê? Isso vem de um livro. Tem um livro chamado Oceano Azul. Depois você pode dar uma olhada se você quiser no conceito. Mas eu vou explicar rapidamente esse conceito. Cara, são coisas que ninguém faz, então por isso que ele é um oceano azul, porque se você entrar fazendo, você não vai ter concorrência, entendeu? E aí o livro ensina que aonde tem concorrência é o oceano vermelho, tá bom? Então o commodity,
ele poderia ser chamado de Oceano Vermelho, beleza? Mas como eu não queria pegar tudo de um livro só, né? Achei mais fácil usar commodity. E aqui Oceano Azul. Dados de clientes dos marketplaces. Ninguém entrega isso também. O que seria isso? Ah, não, mas eu quero saber o nome o nome até vai. Mas tem coisas que não dá para saber, sabe? Por exemplo, eu quero saber se tem mais gente comprando de mim no cartão de crédito, no débito ou no Pix. Nenhum marketplace vai te entregar esse dado, porque é um dado deles, beleza? Então, isso aqui não existe. Se alguém conseguir entregar, vai sair na frente, tá bom? Isso aqui, essa é a moral da história desse daqui. E aqui é o que interessa, por isso que eu sugiro que você faça por último, porque você vai passar por esses raciocínios aqui para chegar no raciocínio que interessa. Valor que só nós entregamos. Melhor posicionamento nos marketplaces. Só o Olist conseguia entregar isso de fato. Tá? Esse era o grande diferencial do Olist. Era isso que a gente vendia. É nessa tecla que você vai bater para vender mais. Beleza? Então é isso. E aí, alta competitividade online. Também só o Olist conseguia entregar assim, de maneira rápida, né? Eu poderia ter complementado aqui com alta competitividade online de maneira rápida, tá? Mas é isso que eu quero transmitir. Então, cara, ou moça, né? Desculpa. Faça isso, tá? Mesmo que não fique tão bom, tá? Se você esse aqui que eu tô te mostrando, foram anos de trabalho meu para chegar nisso daqui. Anos, entendeu? Então, assim, se você achar que não ficou tão bom quanto o meu aqui, não se preocupa, beleza? Agora, se você fizer e falar, cara, isso aqui ficou tão bom quanto o do professor ou melhor, cara, que orgulho de você, fico feliz em saber, tá bom? Vai te ajudar muito mesmo se você acertar nisso daqui. E aí vem a perguntinha, né, que eu falei para vocês, eu botei aqui como atividade 3, tá? Então, se você conseguir responder essa atividade 3, tá em casa, você já vai conseguir vender muito mais, tá? O que custa mais dinheiro para o cliente do que ele pensa e só nós podemos resolver? Vamos lá. Qual que é o caso do Olist? Conseguir um bom posicionamento dentro dos principais marketplaces é algo que leva muito tempo e dinheiro. Então, aquilo que eu falei, se você criar a sua loja no Mercado Livre, vai levar muito tempo e dinheiro para você ser grande. Se você criar a sua própria loja no ponto frio, vai levar muito tempo e dinheiro para você ser grande, tá bom? A sua loja perde muitas vendas enquanto não consegue esse destaque. Isso aqui é verdade absoluta, inquestionável, tá? E agora o que interessa é o segundo parágrafo. Com o Olist, você entra em uma das lojas de maior relevância dos canais e pode competir com os maiores players muito mais rápido. Beleza? Então, qual que é a pergunta? O que custa mais dinheiro para o cliente do que ele pensa? Primeira parte da pergunta, primeiro parágrafo. O posicionamento, tá? O conceito do primeiro parágrafo é bom posicionamento. Tá ali no começo, tá? Bom posicionamento. Isso é o que custa mais dinheiro para o cliente do que ele pensa. O bom posicionamento. E só nós podemos resolver. O segundo parágrafo explica por que o Olist resolve isso, certo? Perfeito, perfeito. Cara, o dia que eu cheguei nisso daqui, eu fiquei muito feliz, porque levou meses para eu escrever esses 2 parágrafos, cara, você acredita? Então, eu acho que você vai conseguir mais rápido do que eu. E se não ficar bom de primeira, vai fazendo, corrigindo, testa, vendas é teste e erro. Não tenha medo de testar, errar e só depois começar a acertar. Não tenha medo, beleza? Vendas é assim mesmo. Eu já errei muito para poder entregar esse curso para você, tá bom? Então, não se preocupe. E assim, qual que é a minha dica? Você tem que traduzir os seus diferenciais numa lógica financeira, tá bom? Por exemplo, ó, eu sempre uso esse exemplo. Pensa numa agência de web design, tá bom? Eles entregam, essa agência de web design, ela desenha sites, desenha, implementa, coloca no ar sites, certo? Planeja, executa tudo, sites. Aí, legal, o que custa mais dinheiro para o seu cliente do que você pensa e só você pode resolver, caro dono da agência de web design? Não, o negócio é que os nossos sites são os mais bonitos do Brasil. Na opinião de quem, meu querido? Sabe? Isso é muito subjetivo. Isso não é resposta para aquela pergunta, entendeu? Isso não é resposta para aquela pergunta, entendeu? Então, assim, ele teria que falar algo como, olha, os meus clientes geralmente não entendem que um site que não está adaptado para o perfil comportamental do cliente ideal dele
é um site que vai converter menos. Explico, agora a explicação. Se você foca num público idoso, por exemplo, mulheres idosas, vamos supor que seu público é mulheres idosas. Nós somos a única agência do Brasil que sabe fazer a pesquisa correta com o seu público, escolher a fonte correta do seu site, a cor correta, a disposição correta dos botões, a disposição correta das informações, sabe? Toda a dinâmica do site. A velocidade adequada para o site, porque ele não pode ser tão rápido e nem tão lento, porque são mulheres idosas, entendeu? Isso é um diferencial, entendeu? Porque você é o único do Brasil que entende que um site para mulheres idosas é um site que tem uma velocidade adequada, não é nem rápido nem devagar, tem uma coloração adequada, que é o que contrasta com essas mulheres, tem uma fonte adequada, porque muitas delas vão ter problema na vista, entendeu? E, cara, você provou que você é o único. E por que isso custa mais dinheiro para o seu cliente do que ele imagina? Porque ele não sabe que um site que não está adequado vai ter menos conversão, se vai ter menos conversão vai ter menos compra, se vai ter menos compra vai ter menos faturamento. Pronto. Fechou a lógica. Fechou. 100%. Maravilha. Entendeu? Mas lembre-se, tudo isso deu certo porque eu usei uma lógica financeira, tá bom? E aí, o Golden Circle é a quarta atividade, ou círculos dourados, do Simon Sinek. Como é que funciona? Primeiro, você define um porquê, que é o propósito da sua empresa, tá? Então, qual que é o propósito do Olist? São 3 parágrafos, tá bom? Então, assim, ó, cara, uma atividade são aqueles 7 quadrantes, beleza? A outra atividade são 4 quadrantes. A terceira atividade, 2 parágrafos. A última atividade, 3 parágrafos. Cara, é muito fácil fazer essas atividades, cara. E você vai sair dessas atividades grande, porque você vai sair com um diferencial, beleza? Então, vamos lá. O Olist é a única solução que te entrega o melhor posicionamento desde o início das vendas online. Essa é a essência do Olist, é a única, é o porquê. O que é esse porquê? Por que o Olist existe? Para ser a única solução que te entrega o melhor posicionamento desde o início das suas vendas online. Cara, esse exercício é legal por causa disso. O porquê tem que ser desse jeito, beleza? Aí, como o Olist funciona? Como o Olist funciona? Você vai fazer parte de uma das maiores lojas dos principais canais de venda do Brasil, com reputação para competir com qualquer outro vendedor. É como funciona. Reputação, certo? A palavra reputação é o X da questão aqui. O Olist funciona através dessa reputação, através da competição, através do fato de ser uma das maiores lojas. Esse é o como funciona. A palavra através é uma palavra legal. Funciona através dessas coisas, entendeu? Esse é o como, beleza? Mas o que é o Olist? O que é o Olist? Basta acessar a plataforma e seguir as instruções para cadastrar seus produtos de maneira atrativa, né? Então, na verdade, não é o que é o Olist, eu até errei aqui, perdão. É o que eu tenho que fazer, é isso é melhor, tá? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é acessar a plataforma, cadastrar produto e começar a vender. Tão simples quanto isso. Então, faça o porquê, o como e o que do seu negócio. Comece pelo porquê. Por que o seu negócio existe? Como o seu negócio funciona? O que o cliente tem que fazer para que dê certo? Tá bom? É isso. Vamos lá, galera. Despertar. Agora vai entrar, assim, agora vocês vão sentir que vai acelerar, porque a gente passou das atividades, né? Vocês já começaram a encontrar os diferenciais de vocês, tá? E revisem isso sistematicamente. E eu vou entrar nos 7 passos para a gente concluir aqui e você começar a usar a venda em 7 passos. Então, despertar. Vamos lá. Para quebrar a inércia, hein, gente? Expliquei já. Vamos lá. Qual que é o intuito aqui? O despertar tem que provocar no cliente a urgência de fazer novos investimentos de tempo e dinheiro para chegar em resultados melhores. Expliquei lá no começo isso, né? E aí, repare, tempo e dinheiro, porque muitas vezes quando o cliente decide investir dinheiro, não é suficiente, porque o que você entrega demanda tempo, demanda esforço dele, e se ele botar só dinheiro e não botar esforço, não vai dar certo. Então você tem que convencer ele a botar tempo e dinheiro, tá bom? São 3 passos: objetivos, até onde o cliente quer chegar, quais indicadores de sucesso, barreiras e a priorização. Vamos lá. Objetivos. Coisa simples. Venda o resultado, né? Então essa imagem é muito marcante, porque assim, não interessa muito, nesse passo pelo menos, tá? Nesse passo, não interessa muito como ele vai chegar de A a B. Pode ser do jeito enrolado ou do jeito desenrolado.
entendeu? O importante é essa pessoa ter uma meta de sair de A e ir para B. Se ela tiver uma meta de sair de A e ir para B, você vai fazer essa venda, tá? Ou assim, a chance de fazer essa venda vai aumentar muito. Qual que é o resultado esperado? Você tem que extrair do cliente o principal resultado que ele vai perseguir e você tem que ter um indicador, tá bom? E assim, o objetivo muitas vezes é financeiro, como eu já falei disso, né? O objetivo muitas vezes é financeiro, mas também pode te ajudar a conhecer os objetivos pessoais do seu cliente, tá bom? Isso pode ajudar bastante. Vamos lá. E aí uma dica, tá? Isso aqui é uma dica. Então você quer descobrir o objetivo, certo? É o que a gente está empreendendo esforço aqui no passo 1. Você tem que entender que cada nível da hierarquia vai ter objetivos diferentes, tá bom? Então você tem que se acostumar com isso e você vai ter que saber lidar com isso. Então assim, quem está no operacional tem um tipo de objetivo, quem está no tático tem outro, quem está no estratégico tem outro, beleza? Aí ó, para você fazer, tá? Liste os possíveis objetivos do seu cliente. Ó, por exemplo, esses daqui são bem genéricos, tá? E se você não tiver muita ideia do que colocar, pode usar esses genéricos aqui mesmo, beleza? Então, aumentar as vendas e faturamento, cara, geralmente é um objetivo. Ampliar o portfólio de produtos é um objetivo legal, porque assim, se você trabalha com varejistas ou distribuidores, quem trabalha com produto físico, geralmente quanto maior a variedade do portfólio, mais forte é a empresa, né? Então, isso aqui pode ser um caminho para você vender. Conquistar clientes em novas regiões, muito legal. Se a tua solução conseguir fazer isso, cara, muito legal. Aí você sempre vai ter esse objetivo como uma possibilidade para o seu cliente. E tem uma coisa que eu preciso comentar. Muitas vezes o cliente não sabe qual é o objetivo dele, tá? Muitas vezes, infelizmente. Então, por que é importante você fazer essa lista? Porque você muitas vezes vai sugerir objetivos, né? Então, se o cliente não tem um objetivo, vamos pegar o exemplo do List lá, né? Não, eu tenho a loja de copos, né? Mas, cara, eu não sei, eu não tenho muito uma meta, tal. Não, legal, entendi, meu querido. Mas assim, ó, aumentar o poder de barganha é bom também, pode ser um caminho. Mas assim, ó, o caminho ali da vendas e faturamento, né? Cara, legal, você não tem objetivo, mas assim, quantos copos você vende por mês, entendeu? Cara, eu vendo por mês 1.000 copos. Tá bom, beleza. Sei lá, o ticket médio é R$30 por copo. 30 mil reais por mês. Tá, beleza, meu querido, 30 mil reais por mês. Mas assim, você tem uma loja, né? Tenho uma loja. Cara, quantos copos cabe no seu estoque? O cara fala, cara, não sei, nunca ficou cheio e tal, mas... Não, nunca ficou cheio, mas quantos tem lá hoje? O cara vende 1.000 copos por mês, agora no estoque dele deve ter, sei lá, 300, sei lá, alguma coisa assim. 300, tal. Tá, mas qual que é a ocupação do estoque, tal? Não, tá pela metade. Cara, então quer dizer que você pode ter 600 copos no estoque. Entendeu? Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, se ele pode ter 600 copos no estoque, mas ele geralmente tem 300, quer dizer que de repente ele pode dobrar as vendas dele, porque espaço de estoque ele tem. Só não tem dinheiro ainda, né? Mas aí eu estou vendendo o Olish, que é para ele faturar mais, ganhar mais, ter mais giro, né? Que varejo é giro, né? Não adianta, você tem que investir dinheiro, pegar mercadoria, vender, é giro. Então, assim, por esse caminho do teu estoque pode dobrar de tamanho, porque tem espaço físico, eu faço o cara pensar, cara, se o teu estoque pode dobrar de tamanho, as tuas vendas podem dobrar de tamanho. Entendeu? Entendeu porque o título do curso era vendendo de 2 a 3 vezes mais, o subtítulo no caso? Porque esses são os caminhos para você incentivar a pessoa a querer mais. Você tem que instigar a pessoa a querer vender mais, querer lucrar mais ou querer cortar custos. Esses são os dois principais caminhos. Se você não instigar a pessoa, ela não vai fazer sozinha. Infelizmente, às vezes você vai ter mais vontade de ver esse negócio crescer do que o próprio dono do negócio. E aí você tem que contagiar ele, você tem que empolgar ele para ele comprar a ideia, tá bom? Então, por isso é legal listar esses objetivos, porque você passa a conhecer os objetivos, né? E aí você consegue trabalhar com eles. E aí, gente, de novo, né? A venda passiva é diferente da venda ativa. Não vou repetir muito aqui que vocês já viram esse slide, mas é só para lembrar.
Então, na venda passiva, como é que poderia funcionar? Faça esse tipo de pergunta na venda passiva. Esses três aqui, ó. O que chamou a sua atenção na nossa solução? Porque essa pessoa pediu o seu contato, certo? Então, alguma coisa chamou a atenção. Você tem uma meta de vendas até o final do ano? Boa pergunta. Por que isso aqui é bom na venda passiva? Porque a pessoa pediu o seu contato. Então, ela te deu uma certa liberdade para fazer essas perguntas, tá bom? Como é sua rotina hoje? Como você gostaria que fosse sua rotina? Lembra lá do mapa de empatia, né? Às vezes o objetivo é contratar mais funcionários. É um bom objetivo. O importante é ter um objetivo, entendeu? E que ele seja bom. E que ele tenha alguma compatibilidade com o que você vende. Isso é importante, tá bom? Vamos lá. E se o cliente não tiver objetivos? Ó, construa com ele, seja consultivo, sugira objetivos. Como eu sugeri ali no caso do estoque, dobre seu estoque, dobre suas vendas. Foi a minha sugestão. Agora, claro que você pode dar uma sugestão mais conservadora. Vamos aumentar 20% essa receita? Vamos. Pode ser que um aumento de 20% da receita do seu cliente culmine numa venda sua para ele. Você vai vender o seu sistema com a promessa que esse sistema vai ajudá-lo a crescer 20%. Ninguém pode prometer compre meu sistema e venda 20% a mais. Ninguém pode fazer isso, porque isso seria tentar prever o futuro. Mas você pode dizer, cara, eu acredito que com o meu sistema você pode vender 20% a mais. Isso você pode dizer, se você tivesse segurança, né? Então, entenda a capacidade ociosa, foi o que eu falei do estoque ali. Fale sobre objetivos comuns no segmento, tá? Então, por exemplo, Olist, o segmento é varejo. Quais são os objetivos comuns do segmento de varejo? Por exemplo, tempo da mercadoria parada em estoque. É um objetivo comum de todo varejista. Todo varejista quer ter a mercadoria parada no estoque o menor tempo possível, tá? Então, se o cara tá perdido, cara, eu não sei qual que é o meu objetivo, fale de algo nesse sentido, que todo mundo está buscando, beleza? Vamos lá, venda ativa. Como é que pode funcionar a venda ativa? Por que é diferente? Na venda ativa, você vai ter que estudar a fundo um segmento de mercado de cada vez, tá bom? E o tempo dedicado, ele vai ser aproveitado na abordagem de vários clientes diferentes, ou leads, né? Leads são clientes, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Na venda ativa, você não vai vender para vários tipos de loja. Você não vai vender uma hora para loja de copo, outra hora para loja de ração para cachorro. Não é assim. Você vai escolher um segmento mais específico, um nicho mais específico e focar naquele nicho, por exemplo. Então, vamos supor que o Olist identifica que eletrônicos é o melhor nicho para ele prospectar. Então, o Olist vai estudar eletrônicos, varejistas que vendem produtos eletrônicos, vai criar uma estratégia de prospecção e vai atrás desses varejistas. Só que a estratégia que você demora algum tempo para consolidar, ela vai ser usada para várias vendas, né? E aí você vai ter uma meta para aquela estratégia. Bom, e aí eu tenho aqui uma sugestão de pitch para venda ativa. Pitch é um discurso de vendas, tá? Não tem muita diferença. Primeiro, credibilidade, né? Na venda ativa, primeiro mostra credibilidade, resultado diferenciais da sua empresa. Então, por isso que a parte 1 lá é tão importante, diferenciais. Oportunidade, valor que a sua solução pode agregar. Objetivo atual, os resultados que perseguem no momento, né? O resultado que as pessoas perseguem no momento. Beleza? Então, assim, você começa com a sua credibilidade, você oferece uma oportunidade e você fala sobre o objetivo atual que as pessoas desse negócio perseguem no momento. Beleza? E indicação é encontrar a melhor pessoa para falar sobre o assunto. Então, essa é a estrutura do pitch. São 4 partes. Já vou exemplificar. Vamos lá. Sou o Caio do Olist, nós somos a maior loja dentro de sites como Americanas, Mercado Livre e Ponto Frio. Credibilidade, parte 1. Segunda parte do pitch. Estou entrando em contato com você porque identificamos um potencial de vender mais de 100 mil reais mês em produtos que a sua loja trabalha, como sanduicheiras, batedeiras e micro-ondas. Então, eu estou prospectando uma loja de eletrodomésticos, tá bom? Então, existe uma oportunidade de vender 100 mil reais por mês com esses produtos. Por que essa oportunidade existe, Caio? Porque eu, dentro do Olist, quando eu trabalhava lá, eu fiz várias análises, tá? E eu identifiquei os produtos que mais vendiam. E esses produtos que eu estou falando, sanduicheiras, batedeiras e micro-ondas, eram alguns dos produtos que mais vendiam. Se eles são alguns produtos que mais vendem e você tem na sua loja, entra no Olist que eu vou te explicar como chegar em 100 mil reais de faturamento mês com esses produtos. Entendeu?
Isso que é o X da questão. Vamos seguir aqui. Quais são as metas de vendas de vocês para o próximo trimestre? São mais agressivas do que nesse trimestre? Então, eu estou falando de objetivo. Então, eu falei, ó, eu sou holista e tenho credibilidade. Eu quero vender os produtos que você tem aí porque eu sei que vai dar resultado, oportunidade. Mas falando nessa oportunidade, qual que é o objetivo atual de vocês? Vocês têm uma meta de vendas? Certo? Então é isso, a estrutura é essa. Muito simples. E aí, como é que eu termino essa interação com essa pessoa? Quem seria a melhor pessoa para conversar sobre esse assunto? Porque pode ser que a pessoa que me atendeu no telefone nem sabe muito sobre isso. E aí eu peço a indicação para ela me jogar para a próxima pessoa que vai falar comigo sobre isso. Então é isso. Isso é, ó. Qual que é a grande questão aqui? Descobrir esses objetivos atuais de crescimento do cliente para explorar esses objetivos de crescimento para fazer a minha venda. Tá bom? Esse é o X da questão. Então vamos lá. Consolidando aqui. Lembre-se. Se você conseguir um indicador, uma meta, né, uma meta financeira, como eu sempre falo, você vai aumentar o comprometimento do cliente em quebrar a inércia. Todo mundo que tem uma meta financeira vai ter uma chance maior de quebrar a inércia. Então, o que eu te mostrei aqui é para chegar numa meta financeira. Beleza? E aí, indo para o passo 2, barreiras. O que são as barreiras? A gente tem que extrair do cliente os principais motivos pelos quais ele ainda não alcançou o seu objetivo. Isso ajuda a traçar um plano realista. Beleza? E a gente vai se basear nas barreiras para construir os próximos passos, beleza? Então, por isso que cada passo tem que ser muito bem feito. Se o passo 1, objetivos, não for bem feito, você vai comprometer o passo 2, barreiras. Se você comprometer o passo 2, barreiras, você vai comprometer todo o resto, entendeu? Então, por isso tem que ser bem feito. Vamos lá. Liste as possíveis barreiras para alcançar objetivos. Não tenho capital de giro, não tenho equipe para tocar novos canais de venda, não tenho esse conhecimento dentro de casa. Certo? Então, tudo isso aqui são coisas para o contexto do holístico, como eu estava falando. Minha margem já é muito apertada para competir com os maiores vendedores, com os grandes, tá? Então, faça uma lista do seu caso. Quais são as possíveis barreiras para o meu cliente ainda não ter atingido os objetivos que ele me falou, tá? Esse é o desafio. Algumas sugestões de perguntas para identificar barreiras. Faz quanto tempo que você está nesse patamar atual? O que te impede de acelerar? Cara, essa pergunta é muito legal, né? Porque assim, você na pergunta 1 descobriu a meta do seu cliente, digamos assim, tá? Legal. E aí você pergunta, tá, mas por que você ainda não chegou nessa meta que você descobriu no passo 1? Daí ele fala, cara, não faço a mínima ideia, não sei. Daí você fala, ah, tá, beleza, tudo bem. Mas esse patamar que você está hoje, você está nesse patamar faz muito tempo? O que é o patamar? É o faturamento mensal, o lucro mensal, o faturamento do trimestre, o lucro do trimestre. É isso, entendeu? Por exemplo, o cara te fala, não, eu estou nesse faturamento aí de 80 mil reais mês, às vezes é um pouco menor, às vezes é um pouco maior, mas faz um ano que está assim. Ah, tá. Mas, cara, por que está um ano que faz assim? Por que faz um ano que está assim? Por que nunca cresceu? Por que nunca acelerou? Entendeu? Aí esse cara, mesmo que ele não saiba responder, ele vai começar a se questionar. E se ele começar a se questionar, quer dizer que o despertar vai funcionar. Lembre-se que o passo 2 é a metade do despertar. Entendeu? Então essas barreiras vão fazer essa pessoa pensar para ela de fato despertar a necessidade de investimento, né? Bom, quais são os principais desafios de uma loja do seu tamanho? Então assim, se a pessoa não souber listar as barreiras, essa pergunta é muito matadora. Tá, mas uma loja como a sua, quais você acha que são as principais dificuldades de uma loja como a sua? Ou os principais desafios, né? Que é uma palavra mais interessante até. E se ele falar, cara, não sei, você pode falar, não, assim, para a gente entender os seus concorrentes, que tipo de dificuldade você acha que os seus concorrentes têm? Essa é uma pergunta boa também. Que ele vai falar as dificuldades dele como se fosse o concorrente, entendeu? Você vai tirar a carga dele de admitir que ele tem problemas. Isso pode ser algo importante, tá? Que dificuldades você espera encontrar para chegar no resultado que deseja? Outra boa pergunta, tá? Aí ele vai imaginando as dificuldades e você vai falando sobre essas dificuldades. Então você está batendo. Quando você chega aqui nesse passo, você já está batendo um papo com o cliente. Não é uma venda, é um bate-papo, cara. Só que é um bate-papo que está gerando ideias, está gerando estratégias. Um bate-papo rico. Por isso que você é um consultor ou consultora. Porque você tem a capacidade de ter um bate-papo muito rico com o seu cliente. Entendeu? Priorizar. Garantir que o investimento de tempo e dinheiro, como eu sempre falo, tempo e dinheiro,
em novas soluções para alcançar o resultado combinado será uma prioridade dentro da estratégia do cliente. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, tem que ser uma prioridade. Perguntas para instigar o cliente a priorizar a solução. Algumas dicas aqui para você. Por que esse crescimento não era possível antes? O que mudou no seu contexto? Então, assim, ó, a pessoa fala, não, eu tô nesse... Vamos lá, vamos pegar desde o começo lá. O seu cliente, para não falar tanto do list, o seu cliente. O seu cliente falou, hoje eu faturo 80 mil. Legal, você descobriu isso ali pelo passo 1, né? E aí você perguntou no passo 1, tá, e qual que é o seu objetivo? Você fatura 80 mil. Cara, eu quero chegar no 100 mil mês, quero chegar. Passo 1, objetivos, check, você tem a meta, beleza? Passo 2, barreiras. Cara, por que você ainda não chegou no 100 mil? Aquelas perguntas que eu acabei de te mostrar. Daí ele chega numa conclusão, cara, eu não cheguei no 100 mil porque os meus processos estão desorganizados. Aí, ó, essa é a barreira, processos desorganizados. É uma barreira meio abrangente? Mas tá legal, processos desorganizados. Tá, então assim, por que antes você não conseguia chegar no 100 mil e agora você acha que dá? Porque você me falou que você tem processos desorganizados, mas ao mesmo tempo você quer chegar no 100 mil, certo? Aí, ó, essa é a pergunta. Faz o cara pensar, entendeu? Se ele não souber responder, assim, todas as perguntas que eu tô te mostrando, pode ser que a pessoa não saiba responder, beleza? Mas se não souber responder, você vai usar a sua atitude proativa para dar sugestões, tá bom? Isso é ser consultor ou consultora. Quais são suas prioridades hoje? Elas te ajudam a crescer? Isso é legal também. Vamos supor que a pessoa fala, não, a minha prioridade hoje é fazer uma reforma aqui no meu escritório. Tá, legal. Mas uma reforma no seu escritório te ajuda a crescer em vendas? Te ajuda a crescer em faturamento? Te ajuda a cortar custos e crescer o teu lucro? Provavelmente não. Aí você já questiona, cara, mas será que isso tem que ser uma prioridade mesmo? Se você quer crescer, se você quer lucrar mais, você vai gastar com isso agora? Entende? De repente você pode fazer a pessoa mudar de ideia, entendeu? Isso é bem poderoso. O que pode acontecer se você não alcançar esse resultado? Então, se você ficar estacionado nos 80 mil e não chegar nos 100 mil, o que pode acontecer de ruim? O cara pode dizer para você, acho que nada. Aí você fala, cara, será que nada? Porque assim, você como uma loja que fatura 80 mil, talvez você já seja uma das maiores de Curitiba no seu segmento. Mas e se abrirem 2, 3 lojas nesse segmento ao decorrer do ano? E se elas chegarem nos 100 mil antes que você? Olha lá, é um argumento. É um bom argumento. Porque dependendo do segmento, se não for tão complexo abrir uma loja, esse cara pode se dar muito mal. Entendeu? Então esse argumento é bom. Como esse resultado vai beneficiar a sua empresa no médio prazo? Isso aqui é legal pelo seguinte, começa a pensar, imagina que você chegou no 100 mil. Agora que você fatura 100 mil, o que você vai conseguir fazer que você não conseguia fazer antes? É aquela história lá do mapa de empatia, vou contratar mais funcionário, entendeu? Muito bom. Porque aí ele começa a imaginar, putz, eu realmente quero chegar nesse 100 mil, porque eu quero contratar pelo menos mais uns 2 funcionários, porque aí eu vou ficar mais tranquilo no meu dia a dia, menos estressado, qualidade de vida. Cara, muitas vezes você ganha o cliente pela qualidade de vida. Não é nem pelo faturamento, não é nem pelo corte de custo, é a qualidade de vida. Então é importante pensar nisso. Priorizar. Vamos lá, concluindo aqui. Essa palavra aqui é muito legal. Visão estratégica é fundamental no momento de ajudar o cliente a priorizar o movimento que ele vai fazer com a sua solução. Por isso que eu botei xadrez aqui, rapaziada. Pensa assim, todo cliente, toda empresa está prestes a fazer um movimento, como se fosse um jogo de xadrez, entendeu? Só que esse movimento muitas vezes não tem nada a ver com o que você vende, certo? Então, se a empresa for fazer um movimento que não tem nada a ver com o que você vende, você vai perder a venda, beleza? Então, você tem que ter visão estratégica para influenciar o seu cliente, para ele fazer o movimento, que é o movimento que vai fazer ele contratar a sua solução e vai fazer ele ter ganhos com isso, tá bom? Ou ganho de qualidade de vida, ou ganho de lucro, ou ganho de faturamento, ou corte de custo, enfim, tudo isso. E aí essa decisão vai abrir portas para novas possibilidades. Então, dominar essa lógica é um pilar da venda consultiva. Então, quando você domina a lógica da visão estratégica e quando você domina a lógica dos movimentos do negócio, você vai ser de fato um consultor, tá? E você vai abrir portas
porque você vai influenciar as pessoas a trocarem os movimentos vão ser mais favoráveis para você, então você vai fazer mais vendas, porque há mais gente escolhendo fazer o movimento que você está apontando, certo? Mais venda, mais portas abertas, e você vai ser cada vez mais reconhecido ou reconhecida como uma pessoa que está ali para agregar estrategicamente, entendeu? Isso é muito interessante, beleza? Bom, coisas que podem te ajudar, assuntos que você pode abordar para influenciar nessa prioridade do cliente. Fala sobre o momento do mercado, mostra que você conhece do mercado, beleza? Fala sobre movimentos dos concorrentes, mostra, cara, eu andei olhando os concorrentes XYZ e eu vi eles fazendo tais coisas, tá certo? Potencial do negócio, então fale sobre o potencial que esse cliente tem na mão, sabe? Aonde ele pode chegar. Olha essa frase é muito legal. Olha, eu conheci alguns negócios parecidos com o seu e eu vi eles chegarem em tal resultado em X tempo. Porque quando você fala isso, cara, ó, eu vi uma loja que também faturava 80 mil e eu fui lá e ele comprou de mim e hoje ele fatura 120 mil, tá? E esse crescimento aconteceu em 6 meses. Cara, quando o teu cliente ouvir isso, ele vai falar, caramba, cara, eu quero. Todo mundo quer crescer de 80 para 120 mil em 6 meses, cara. Todo mundo quer. Então, esse tipo de recurso, esse tipo de frase vai te ajudar muito na hora de vender, beleza? Só que é claro que você tem que dominar esses casos reais, né? Os casos têm que ser reais. Se você não tiver casos reais, aí não tem o que você possa fazer nesse sentido. E aí, falar das possíveis perdas, né? Eu já falei, né? Vai que o pessoal abre umas lojas e ultrapassa você e você fica para trás. Essas são as possíveis perdas. Então, assim, ó, tem um conceito que eu vou explicar que é o seguinte. Nesse processo do despertar, aqui está acabando o despertar, beleza? Nesse processo do despertar, o que acontece? Tem o que o pessoal chama de Uncle Bernie, né? Eu vi isso numa palestra. Ou cisne negro, o que é isso? São informações, tanto um autor usa Uncle Bernie, que foi o cara que eu vi a palestra, e outro autor, foi um livro que eu li, usa cisne negro. Mas os dois conceitos são basicamente a mesma coisa. Então eu vou te ensinar uma coisa que serve para esses dois conceitos, e aí você pode usar no seu dia a dia se você quiser. Bom, então assim, qual que é o conceito? É uma informação, os dois, tanto o Uncle Bernie quanto o cisne negro são informações que mudam o jogo da negociação, tá? São informações que não surgem em toda a negociação, tá? Eu preciso te avisar isso. Não fique procurando isso aqui em todas as negociações, porque ela não está, isso aí não acontece em todas as negociações. Por isso que eu gosto do nome cisne negro, tá? Porque o cisne negro, ele é raríssimo, né? Raríssimo. Por muito tempo os europeus achavam que não existia um cisne negro, até um pesquisador ir lá e encontrar um cisne negro, tá? Então é raríssimo, na verdade. Só que se você achar, cara, provavelmente você vai vender, porque é uma informação rara e valiosa. Então o cisne negro é uma informação rara e valiosa, tá? Então, legal, cara, eu entendi por que cisne negro, mas por que Uncle Bernie? Agora eu vou te contar a história do médico, que é a foto que tá aí. Que você vai ver que é a mesma coisa, tá? Então, o Uncle Bernie, no contexto do médico, é o seguinte. Imagina que eu, Caio, que fumo, né, infelizmente, vou no médico e falo... Eu não, né? Eu não sou uma... Vamos usar uma pessoa um pouco mais velha, tá? Que vai funcionar melhor. Você já vai entender por quê. Imagina, eu tenho 30 anos hoje, eu sei que não parece às vezes, mas enfim. Imagina que um rapaz aí de 50 anos, né? Ele chega no médico e fala, doutor, quero parar de fumar. Tá bom, o doutor fala, que bom que você quer parar de fumar. Mas faz quanto tempo que você fuma mesmo? 30 anos, desde os meus 20. Tá, vai ser difícil, hein? Mas eu acho que você consegue. Legal, obrigado, doutor. Aí o médico pergunta, e aí, assim, você só vai achar o Uncle Bernie e o cisne negro se você fizer boas perguntas, tá? Por isso que eu tô falando de várias perguntas ao longo do curso, porque é para você sair dessa aula aqui sabendo fazer boas perguntas, beleza? Bom, aí ele fala, olha, não, eu quero parar de fumar porque eu acho que faz mal para a saúde. Aí o médico olha, tá. Então você fuma faz 30 anos e agora, hoje, você descobriu que faz mal para a saúde. Cara, não faz nenhum sentido, entendeu?
você só acha as informações quando você percebe as inconsistências, beleza? Então, esse slide é sobre inconsistências, tá bom? O seu cliente vai falar coisas e quando você juntar as informações, depois que ele te falar várias coisas, você vai encontrar inconsistências, tá bom? Então, isso é uma inconsistência. Nenhum fumante que fuma há 30 anos chega pro médico e fala, não, eu vou parar de fumar só porque faz mal para a saúde. Cara, não faz sentido, beleza? Aí o médico pergunta, cara, não, mas tem mais alguma coisa, né? Não é possível que você veio aqui só por causa disso. E aí o paciente fala, de 50 anos, né? Então, doutor, é que o meu tio Bernie, né? É que o cara que contou essa do Uncle Bernie pra mim é um gringo, né? Um americano, então por isso eu mantive em inglês. Mas enfim, o meu tio Bernie, ou meu Uncle Bernie, acabou de morrer por causa de câncer no pulmão. Então, isso é o Uncle Bernie, entendeu? É você fazer a pergunta para você descobrir que aquele cidadão só foi no médico porque ele viu o tio dele morrer. Entendeu? Esse é o verdadeiro motivo desse cara ter ido no médico. Porque o tio dele morreu, o Uncle Bernie. Entendeu? Então é disso que eu tô querendo falar. Como é que tá, Caio? Mas como é que eu vou encontrar isso numa negociação real, né? No meu dia a dia? Eu vou te dar um caso do Olist aqui, ó. Vamos lá. Eu trabalho no Olist e eu ligo para a loja de copos. Só que imagina que a loja de copos já vendeu online, tá bom? Daí ele me fala, não, já vendi no Mercado Livre. Ah, tá. Já vendeu em algum outro site? Não. Eu só vendi no Mercado Livre. Mas hoje você ainda vende no Mercado Livre? Não vendo mais. Ah, tá. Aí eu tenho que fazer a pergunta inteligente, né? Meu querido, mas você desistiu de vender no Mercado Livre? Ah, então, Caio, é que assim, a minha loja foi suspensa lá porque eu atrasei mais do que 10% das entregas. Entendeu? E isso acontece, tá? Se você atrasar mais que 10% das entregas, o Mercado Livre corta a tua loja. E para mim isso é um cisne negro, para mim isso é um Uncle Bernie, porque a hora que eu descubro isso, cara, a chance de eu vender para esse cara é altíssima, porque eu resolvo exatamente esse problema, cara. A loja dele não vai cair no Mercado Livre, porque a loja dele agora é Olist. O Olist não vai cair no Mercado Livre. O máximo que vai acontecer é o Olist suspender ele por uma semana, entendeu? Se ele fizer algo muito errado, por uma semana, e depois de uma semana ele volta, entendeu? Só que ele não perde assim, todos os recursos que ele tem. Porque quando a sua loja cai do Mercado Livre, você perde uma série de recursos que estavam acoplados nessa loja, entendeu? Então é isso. Esse slide é sobre isso. É uma história, mas assim, é para te ajudar, reflita, porque assim, é algo que pode acontecer em qualquer venda, beleza? Então isso é o conceito de Uncle Bernie ou Cisne Negro. Bom, vamos lá para o direcionar. Legal, Caio. Então a pessoa falou que quer investir, ela falou que ela quer sair de 80 mil para os 100 mil, né? Essa é a história que a gente está falando. Vamos lá. Então, no direcionar, a gente tem que provar para o cliente que a estratégia que a gente oferece para alcançar os objetivos é a melhor opção para o contexto dele. Já falei sobre isso, né? Então, são dois passos, o mapear, tá? E o educar. Vamos entrar neles. Mapear. Você vai listar junto com o cliente as 2 ou 3 principais estratégias disponíveis para que ele alcance o resultado desejado. Só que a sua estratégia tem que ser a melhor opção, tá bom? Caio, mas por que eu vou listar outra estratégia que não é uma opção boa? Porque assim, se você não fizer esse trabalho de listar outras coisas, ele vai fazer uma pesquisa por conta própria, tá? E ele vai descobrir por conta própria, tá? E aí você não vai estar junto com ele quando ele entrar no Google e descobrir que tem outra coisa que é um substituto com relação à sua solução. E quando você não tiver com ele, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai escolher essa outra solução e vai deixar você para trás. Por isso você tem que falar sobre isso. Mas assim, não fica dando um monte de opção. Esse mapear é 2 ou 3 opções. E a sua é uma delas. Então é uma opção substituta ou 2 no máximo, tá bom? Essa é a minha dica. E aí, se você conseguir entender quanto dinheiro o cliente planeja investir para chegar no resultado, cara, maravilha, maravilha. Vamos lá. As principais alternativas do mercado, né? Então, vou aqui dar o caso do Olist, montar o próprio site de vendas, entrar nos marketplaces por conta própria, investir na divulgação da loja física. Eu dei 3 caminhos aqui, né? Então 3, ou escolhe um ou 2, e aí a gente
em quase toda venda a gente trabalhava esses caminhos e em toda venda a gente explicava por que o Olist era melhor que esses caminhos. É basicamente isso, gente. Não tem muito segredo, tá bom? Aqui, ó, isso aqui é legal, hein? Se você perguntar para o cliente, tá, legal, você quer crescer de 80 para 100 mil, mas que tipo de investimento você pensa em fazer para chegar nessa meta? Aí você vai ouvir ele falando sobre o orçamento dele. Olha lá que interessante. E aí você vai começar a perceber. Se ele começar a te falar que vai gastar em um monte de coisa, é um problema. Porque se ele vai gastar em um monte de coisa, a chance dele gastar com você é menor. Então você vai ter que começar a ajudar ele a cortar esses investimentos que não tem nada a ver com você, para sobrar mais orçamento para você. Olha lá. É simples, gente. Só que assim, o mais difícil é executar isso numa ligação, né? Mas o conceito é simples, tá? Quais soluções você já está avaliando? O que você enxerga no mercado? Quanto está disposto a investir? Se você conseguir encaixar essa pergunta, e a essa altura é muito possível que você consiga, porque você já está no passo 4, você já andou 3 passos com esse cliente, entendeu? Então ele vai estar aberto a falar com você. Quem deve ser o responsável por essa nova frente? Isso é muito importante. Então assim, você vai me contratar? Legal, mas quem que vai usar a minha ferramenta? Quem que vai usar a minha solução? Você tem que conhecer essa pessoa. Se você não conhecer essa pessoa, você vai ter problema lá na frente, né? O que é o educar? O educar é justamente moldar a tomada de decisão do cliente para que ele escolha o nosso tipo de solução, evitando perder a venda por uma solução substituta. Beleza? Vamos lá. E aí entra o famoso, né? O que custa mais dinheiro para o cliente do que ele imagina e só nós podemos resolver. Então aqui você vai usar a resposta dessa atividade que estava lá na parte 1 do curso, beleza? Então assim, ó. E aí tem as barreiras. Então lembra as barreiras, ó. Se você não conseguiu fazer a atividade, tá? Volta lá nas barreiras, pega as barreiras que você listou. Ó, aqui, por exemplo, capital de giro, equipe, margem, né? Aí você vai conseguir montar essa resposta, né? Então, de novo, bom posicionamento leva tempo e dinheiro, tá? Você perde vendas, certo? E aí o Olist é o modo mais rápido. Então eu não vou me delongar aqui, que você já viu isso. Então o passo 5 é sobre isso, é você encaixar essa pergunta que eu trouxe lá atrás e a resposta que você está montando, tá bom? Que mais? Saiba ilustrar diferentes cenários possíveis. Legal, legal. Lembre-se que são cenários, tá? Tem o cenário no qual o cliente bate a meta e chega nos 100 mil. Tem o cenário no qual o cliente piora e ele tem um faturamento menor que 80 mil. Então saiba explorar esses cenários para preparar o cliente, porque ser consultor é explorar cenários. Beleza? O bom consultor monta pelo menos 3 cenários. O otimista, o realista e o pessimista, né? E aí você vai explicar para o cliente, ó, você que é uma loja que fatura 80 mil e tem esse planejamento, vou te falar qual que é o cenário otimista se tudo der certo, tal coisa. O realista, que eu acho que vai acontecer porque eu boto fé no seu negócio, tal coisa. Agora eu tenho que te falar o pessimista, porque todo mundo pode ter um imprevisto. Por isso que tem que ter um cenário pessimista. Todo mundo pode ter um imprevisto. Ninguém sabia que vinha uma pandemia, né? Às vezes não tem como você adivinhar que o dólar vai subir de 5 reais para 6 reais em um dia. Pode subir. A gente não controla isso, né? Então é tudo complicado. Bom, aqui, ó, exemplos, né? Se você tiver casos de sucesso, números, gráficos e tabelas, o seu educar vai ser muito bom. Eu te incentivo a usar números e casos de sucesso, e números viram gráficos, viram tabelas, né? Eu incentivo você a usar isso para convencer o seu cliente, né? Então, alguns argumentos do Olist aqui. Temos 50 lojas do seu segmento faturando 100 mil reais por mês ou mais. Isso acontecia. Então, assim, aí eu estou provando que o Olist é bom, né? Porque eu estou falando do seu segmento, tá? A mesma coisa que você vende, já tem 50 aqui dentro que fatura 100 mil por mês ou mais com o Olist. Só com o Olist. Legal, né? Legal. Um site que fatura 100 mil por mês precisa investir pelo menos 30 mil por mês em anúncios. Aí, ó. Por que isso é educar? Porque o cara pode dizer, não, eu não vou com o Olist, eu vou chegar em 100 mil reais mês só com o meu site.
Cara, beleza, mas pelos números de mercado que a gente vê aqui, ninguém chega em 100 mil reais de mês de faturamento sem investir 30 mil reais por mês em anúncio. Entendeu? E aqui são números que eu aproximei, tá bom? Eu não tenho esse conhecimento 100% redondo, tá? Eu acho que esse 30 mil aqui tá muito alto. Mas enfim, cara, mesmo que seja 10 mil, entendeu? Mesmo que seja um terço disso aí, cara, você vai ficar gastando 10 mil mês para faturar, para chegar nos 100 mil, mas e o mês que os 10 mil que tu investir der errado? E não voltar a 100 mil? Entendeu? O raciocínio é mais ou menos por aí. É investimento versus retorno. Use essa dica é bem importante. Qualquer atividade que você viu aqui e você não conseguiu fazer, se você aplicar uma lógica de investimento versus retorno, você vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Você levaria pelo menos 4 meses para conseguir o melhor posicionamento sozinho no Mercado Livre. É outro educar. Então veja como eu estou usando números nos 3 argumentos. Entende? Eu estou contando histórias, storytelling, né? Storytelling, que vem do inglês, que basicamente no bom português, storytelling é contando histórias, entendeu? Contando histórias. Então, assim, se você souber contar uma história, se você conseguir juntar números, gráficos, tabelas, casos de sucesso e conseguir contar uma história interessante, a chance de você vender é enorme, enorme, enorme. Então, exercite isso, tá bom? Exercite isso. Vamos lá. Então, ó, é a caixa de ferramentas, pessoal. O resumo é a caixa de ferramentas. Você tem uma série de dados e materiais e vai escolhendo o que mostrar de acordo com o contexto do seu cliente, tá bom? Então, essa é a caixa de ferramentas, é uma série de dados e materiais, sua caixa de ferramentas. E você não vai usar todas as ferramentas de uma vez, né? Nenhum mecânico usa todas as ferramentas no mesmo concerto, entendeu? Cada concerto é um concerto, certo? Então, cada cliente você vai pensar alguns dados, você vai pensar alguns gráficos, algumas tabelas, alguns casos de sucesso, tá? E você vai pensar o certo e vai montar uma história. Storytelling que eu falei, né? Vai montar uma história com os dados certos, beleza? E aí você vai entregar algo customizado. Então, o passo educar é um passo muito customizável. Todos eles são, né? Mas o educar ele tem uma característica diferente, porque o educar ele realmente ele pode ser único para cada cliente, né? Se você escolher as ferramentas certas para cada cliente, tá bom? E aí, no educar, você mostra que você tem muito mais conhecimento sobre o mercado, sobre a estratégia de crescimento, do que o cliente tem e do que os seus concorrentes têm. Então, você tem que ter mais conhecimento que os seus concorrentes, isso é meio óbvio, né? Mas você também tem que ter mais conhecimento do que o cliente, tá? E aí eu vou usar um exemplo justamente da parte aí de mercado automotivo, né? Por exemplo, ó, tinham clientes lá no List que vendiam ferramentas automotivas, tá? Ou peças automotivas, é mais peças, na verdade, né? Então pensa assim, ele vende lá o farol, ele vende lá um outro componente eletrônico que vai lá no carro, enfim, esse tipo de coisa. E aí, cara, o que eu falava para os meus vendedores lá no list? Porque eu cheguei a ter 12 vendedores no meu time, né? Eu fui gestor de 12 vendedores de uma vez. Isso aí é legal comentar. Eu falava, ó, se você estiver vendendo para um cara que vende peça automotiva, você nunca vai entender mais sobre o mercado automotivo do que ele, certo? Faz todo sentido. Porém, você tem que mostrar para ele que você entende mais que ele do que? Do mercado de vendas online. Porque a nossa empresa é uma empresa de vendas online, certo? Então, isso tem que ser comprovado ao longo da venda. Você tem que entender mais do seu negócio, do seu mercado, do que o cliente. Porque o cliente tem que te procurar para obter conhecimento. Por isso chama educar. Porque a posição do cliente nesse passo é obtenha conhecimento. Pegue esse conhecimento e tome a melhor decisão. Entendeu? É para isso que serve. E aí, o demonstrar acaba sendo o mais fácil aqui, né? O mais fácil. São só 2 passos. Vamos lá. Você vai provar o custo-benefício, alinhar a data de início e fechar o negócio. É muito simples. Custo-benefício e plano de ação. Vamos lá. Custo-benefício. Apresentar especificamente as partes da sua solução que mais vão agregar valor para o cliente. É a primeira coisa que você vai fazer. E projetar quanto ele pode ganhar ao utilizar a sua solução. Então é custo-benefício. Isso que muito vendedor não sabe fazer. Muito vendedor só domina o custo, não domina o benefício,
entendeu? Então o custo é óbvio que você vai mostrar, você vai falar o seu preço, certo? Isso é óbvio. Mas e o benefício que ele vai adquirir com isso? É outra história. Vamos lá. Ó, custo-benefício. Vamos integrar a nossa plataforma com a sua ferramenta de e-commerce e dentro de 5 dias devemos ter todos os seus produtos aprovados internamente, faltando apenas a aprovação dos canais de venda, que é a publicação dos produtos nos canais de venda, né? Como comentei, existe um potencial de faturamento de 100 mil reais mês, tá? Foi o que eu comentei lá atrás, né? Num outro passo lá para trás. E o valor da anuidade é R$ 1.500 e a comissão de vendas é 22%, tá? Então você vai pagar R$ 1.500 por um ano para faturar 100 mil mês. Mas assim, o que ele mais vai ficar chateado é a comissão de 22%, beleza? Porém, é o nosso negócio. Quando ele botar na ponta do lápis, ele vai ver que vale a pena. Porque só para o Mercado Livre, a comissão naquele momento era 16%, se não me engano, tá? Então, assim, é um pouco a mais de comissão? Mas é para você ter o posicionamento, ter a venda, ter o atendimento personalizado, porque esse pacote aqui já é o pacote do atendimento mais personalizado, né? Enfim, sabemos que esse valor é menor do que os custos da sua loja ou que você gastaria com o site próprio. E tem a questão do site próprio, né? Porque quando eu falo assim, que você vai gastar 30 mil reais no site próprio para vender 100 mil, isso é 30%, tá? E se eu conseguir comprovar aquele número do 30 mil versus 100 mil, 30% é maior que 22%, entendeu? Então, se for 20 mil para 100 mil, já é muito parelho, que é 20% contra 22%. Então, assim, veja que eu estou usando os números que eu tenho de mercado, as estimativas que eu tenho e tal, para construir essa argumentação, entendeu? Então eu estou falando de Olist, e os números que eu tinha naquela época eram aqueles. Só que, claro, aí tem uma coisa muito importante, tá? Todos os números que você mostra, você tem que dizer, cara, esses são os números do mercado hoje, tá bom? Porque ele pode vir daqui a pouco e falar, ah, Caio, você falou o número de mercado aí, e eu fui lá, pesquisei, e eu encontrei outro. Cara, isso pode acontecer, tá? Porque assim, o mercado se atualiza a todo momento. E a cada 10 minutos o mercado se atualiza. Não tem como eu te trazer em toda a venda os números mais atuais, tá? Então eu falo, cara, isso aqui é uma estimativa de hoje, mas daqui uma semana o jogo pode mudar, né? Então, isso tudo você pode usar a mesma argumentação também. E isso transmite credibilidade, tá? Todo mundo vai entender se você explicar que os números que você está mostrando são os números de hoje e que em uma semana as coisas podem mudar, tá? Todo mundo vai entender isso. Claro que quanto mais fidedignos e sólidos os seus números, melhor, né? Então, só estou falando isso para você não ficar receoso ou receosa em usar números que podem se tornar defasados em algum momento, beleza? Porque assim, todo número vai se tornar defasado em algum momento, beleza? Vamos lá. E o passo 7 não tem muito segredo. Alinhar como será o passo a passo para que o cliente pague, né? E também comece a utilizar a solução, incluindo atividades, dados e responsáveis. Vamos lá, então. Qual que é a questão aqui? Lembre-se que um sim não é nada sem um como, né? Muitas vezes o cliente dá sinais positivos apenas para encerrar a conversa o quanto antes. No momento do follow-up, acaba sumindo ou dispensando o vendedor. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ó? O que é o 7? Cara, o 7, então, o 6, custo-benefício. Então, o 6 tem que trazer números, tem que falar qual que é o investimento. E no 6 você tem que falar, ó, o investimento vai trazer um retorno X, tá? Esse é o 6, investimento e retorno, de maneira persuasiva, claro, com números provando que faz sentido, tá bom? O 7 é o seguinte, a pessoa pode falar para você, Caio, beleza, eu quero, sim, vamos. Legal, mas o sim não é nada sem um como, beleza? O que eu quero dizer com isso? Você quer? Tá, o que falta para você fazer o pagamento? Ah, eu tenho que falar com os meus 2 sócios. Ah, então a gente vai marcar uma reunião onde eu, vendedor, vou falar com seus 2 sócios com você, certo? Esse é o plano de ação, entendeu? É porque se eu deixar na mão dele, ele vai ficar me enrolando, cara. Vai demorar um mês ele falar, ah, é porque a gente teve vários problemas aqui, eu não consegui falar com os meus sócios. Cara, aí você perde a venda. Então o 7 é só a garantia que a venda vai acontecer. Você fala, ó, você tem 2 sócios, conseguimos conversar daqui 2 dias, conseguimos conversar dentro de uma semana, e aí você tem que ficar em cima desse cara, entendeu? Para conseguir a agenda, que aí você vai botar os tomadores de decisão na mesma sala de reunião, seja presencial ou no virtual, e fechar esse negócio. O plano de ação é isso, tá bom? Não tem muito segredo.
Mas faça isso, porque se você não fizer isso, cara, a foto é ilustrativa, que o teu cliente vai ficar à toa na vida e não vai te contratar. Então, ó, é isso, cara. Alguém mais precisa aprovar esse planejamento? O que falta para a gente dar início? Vou marcar uma reunião com a nossa analista de sucesso do cliente assim que vocês pagarem a anuidade. Podemos agendar para depois de amanhã? Isso é muito legal, porque se você tem uma área de sucesso do cliente, o atendimento ao cliente, você pode falar, cara, eu já quero marcar a primeira reunião sua com atendimento ao cliente, meu querido. Posso marcar para depois de amanhã? Você vai ter pago a anuidade até depois de amanhã? Isso é poderoso. Que daí o cara fala, não, beleza, vou pagar para marcar a reunião. E aí, cara, porque a hora do pagamento pode ser uma dor ou pode ser algo muito trivial. E quando você monta essa estrutura de pague para agendar a próxima reunião, vira algo trivial. E ele paga, venda cai, sucesso. Beleza? É isso. Galera, então é isso. Esses são os 7 passos. Cara, você pode ver, cara ou moça, né? Você pode ver que não é nada de outro mundo, tá? Eu vou passar aqui para você, eu vou passar aqui para você como se fosse o Olist de cabo a rabo, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. Então, Olist, objetivos. Ligo lá no vendedor de copos, descubro, eu tenho uma loja que fatura 80 mil, uma loja física, eu acho possível crescer, cara, não sei, 25% e chegar em 100 mil, né? É isso. Exatamente essa matemática. Legal, objetivos, crescer de 80 mil para 100 mil. Morreu. Barreiras, por que você ainda não está lá, meu querido? Porque a loja física é muito difícil, eu acho que eu vou ter que entrar na internet. Essa é a barreira. Eu não consigo chegar lá porque eu ainda não estou na internet. Show. Priorizar. Tá bom, meu nobre vendedor de copos, você acredita que é uma prioridade para você fazer um investimento de tempo e dinheiro para entrar na internet e alcançar esse nível de faturamento? Acredito. Priorizou. Passo 3, priorizou. Mapear. Então, meu querido, se você quer investir em internet, tem 3 caminhos. É o mapear. O list, que eu vou te explicar mais a fundo, mas o list é o melhor posicionamento nos melhores canais de venda, tá bom? Ter o seu próprio site, que custa dinheiro para você montar site, custa dinheiro com agência de marketing, custa dinheiro com investimento em anúncio. Dinheiro, 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 dinheiro. Não é bom? Beleza? Ou você pode entrar sozinho nos mesmos canais que o Olist te coloca, mas você não vai ter destaque, você não vai ter reputação. Então eu mostrei 3 caminhos. O Olist é o melhor. Quer saber mais sobre o Olist, meu querido? Que eu acho que no seu caso é o melhor caminho? Quero. Passo 4 cumprido. 5. Educar. Educar, aquilo lá. Vou trazer os gráficos, vou trazer as tabelas, os números, os casos de sucesso. Vou falar aquela frase lá, né? O que custa mais dinheiro para o seu cliente do que ele pensa e só você pode resolver? Vou usar essa frase. Esse é o educar. É o combo para ele falar, cara, que legal. Eu preciso de alguma coisa igual ao Olist. Porque aqui eu estou vendendo o quê? A estratégia Olist. Então ele tem que falar, eu quero algo igual ao Olist. No passo 5 é isso. Aí no passo 6 você vai explicar por que só o Olist é o Olist no custo-benefício. Então você vai colocar o preço investido no Olist, tudo que o Olist entrega. Aí você vai explorar mais uma vez e adivinha o quê? Os diferenciais. Deixa muito claro os diferenciais. Fala, esse investimento que você está fazendo, só o Olist te entrega o quê? Os benefícios, custo-benefício. Quanto ele pode ganhar, etc, etc, etc. E o passo 7, você gostou? Legal. O que falta para fechar? Eu vou falar com a minha esposa. Legal. Cara, posso ligar para vocês uma videochamada aí, de repente, no período amanhã de manhã, para explicar para ela e ela tirar dúvidas comigo também? Pode. Legal, faz a reunião com a esposa, emite o boleto, pagou. Já era. Beleza? Essa é a venda em 7 passos. É muito simples e agora você sabe como implementar no seu negócio, porque eu te contei todos os segredos da venda em 7 passos. Beleza? Só que assim, cara, eu gosto muito disso daqui, porque esse aqui é um dos últimos slides, tá? E assim, essa mensagem que eu quero deixar para você, esse curso está te dando ideias, certo? Essas ideias vão evoluir para uma construção de uma estratégia de vendas, que é o que eu estou te ensinando a fazer. A venda em 7 passos é uma estratégia de vendas, tá bom? E aí, isso vai evoluir para um discurso que você vai aplicar, você vai mensurar, você vai extrair dados, né, desse discurso, você vai aprender e adivinha, você tem que voltar para tudo que você fez, todas as atividades, tudo que você montou de discurso a partir dos 7 passos,
Você vai voltar com dados, com números do que deu certo ou o que deu errado, para você gerar novas ideias, uma nova construção. Então, rode esse ciclo, cara, eu sugiro, de verdade, uma vez a cada 3 meses, tá? Uma vez por mês pode ser demais, eu acho que você não vai gerar tantas ideias em um mês, tá? Mas a cada 3 meses, olha, se você fizer isso aqui a cada 3 meses, uma revisão dessa aula, show de bola, show de bola. Eu acho que vai dar muito certo. Acho não, eu tenho bastante convicção que vai dar tudo certo. E aí, só para fechar, gente, coisa rápida, aqui, né, eu não vou falar nome por nome desses livros, mas você pode pausar o vídeo aí para dar uma olhada, são 10 livros. Eu juntei os 10 livros de vendas que eu mais recomendo, são esses daqui, tá bom? Alguns deles não são exatamente sobre vendas, mas enfim, eles vão te ajudar. Ah, tem um que ficou repetido. Então fazer o quê? São os 9. Então são os 9 livros de vendas que eu mais recomendo. Na versão 2 do curso eu corrijo isso aqui. Bom, tese do curso. Então a maioria dos vendedores poderia trazer de 2 a 3 vezes mais receita para a sua empresa, basta melhorar a sua maneira de negociar. Então, se você começar a usar, se não, eu sei que você vai começar a usar. Agora que você vai começar a usar esse curso, faz uma mensuração do quanto você está vendendo hoje, antes de começar a usar esse curso. E, cara, eu acredito que em um ano dá para dobrar ou triplicar, tá? Eu não coloquei o tempo aqui, né? Perdão, mas aqui é em um ano que eu tô falando. Dobrar ou triplicar. Eu acho que dá, tá? Talvez antes. 3 meses já dá para... Em 3 meses dá para sentir uma diferença, tá? 3 meses eu acredito que você vai sentir uma diferença. Uns 10, 20% em 3 meses. 6 meses... dá para chegar na casa dos 50%, entendeu? Para em um ano dobrar ou triplicar, entendeu? Eu acho que a matemática é mais ou menos por aí. E aí eu vou dizer eu acho porque poucas empresas estão testando isso, você é um dos primeiros ou primeiras a ver isso. E tem uma vantagem, os seus concorrentes não viram esse curso, pode ter certeza, você é um dos primeiros ou primeiras. Aqui duas bases, né? A venda desafiadora que eu falei, 6 mil vendedores de 90 empresas. E o Insight Sales Benchmark Brasil, eu sugiro que você busque a edição 2022, que é a edição mais nova, até onde eu sei. É a 6ª edição da pesquisa. Essa 6ª edição teve 1.371 respostas de empresas brasileiras. Só empresas brasileiras que trabalham com Insight Sales. O que é Insight Sales? É a venda dentro de casa, né? É a venda do escritório, é a venda que não é presencial, tá bom? E aí, ó, por que pode dobrar ou triplicar? Ó, assim, eu vou fazer um resumo, tá? Essa pesquisa colocou as empresas em ranking, tá bom? Então tem o ranking das melhores 5% e o ranking das melhores 25%. Entenda que as melhores 5% estão dentro das melhores 25%, beleza? Mas é o topo do topo, tá? E separado desse grupo, faz uma separação aqui, tem as empresas que ficaram no meio da tabela, que são 50% das empresas pesquisadas ficaram no meio da tabela e as piores 25% ficaram no final da tabela. Se você baixar essa pesquisa, você vai ver isso, tá? Então, qual que é a moral da história, gente? SDR é pré-vendedor, tá? Isso aqui é o resultado mensal de um pré-vendedor ou pré-vendedora no modelo outbound que eu já expliquei para vocês o que é. Então, a empresa do meio da tabela, o profissional de pré-venda fala com 40 contatos, 15% viram oportunidades, ou seja, só 6, mais ou menos, tá? E 21% apenas viram vendas. Então, esses 40 leads abordados, são 40 clientes abordados, no final, viram uma venda. A empresa que está no top 25 já é muito melhor. 106 leads abordados, muito mais produtividade. Uma conversão mais que o dobro, gera 41 oportunidades. E aqui a conversão é o dobro, 17 vendas. Então esse salto, cara, isso aqui são métricas para você acompanhar, tá? Quantos leads você está abordando, quantas oportunidades está gerando. Tudo bem que eu não estou explicando tintim por tintim para não ficar muito delongado aqui, tá? Mas no Google você encontra mais sobre essas métricas, tá bom? E aí, então esse salto já é muito significativo, é um salto de 17 vezes. Mas esse salto é um salto de mais de 6 vezes, o top 25 para o top 5, tá? Só que assim, quem opera no top 25 já usa alguns softwares, né, alguns sistemas. Esse 50% do meio, provavelmente está usando Excel, tá? Não usa nenhum software. Esses caras aqui já usam software, e esses caras aqui usam softwares ainda mais complexos, tá? Sabe aquele sistema que fica ligando o dia inteiro?
inteiro ligando. E você, e aí os clientes vão atendendo, e cada cliente que atende roteia para um atendente dentro da empresa, cara, isso aqui é isso aqui, ó. Ninguém fala com, isso aqui o mês tem 20 dias úteis, né? Isso aqui tem 20 contatos abordados por dia útil, cara. Ninguém consegue isso sem um sistema que fica ligando. Ninguém, cara. Não tem como. Não tem como. Então isso aqui, cara, é a tecnologia mais avançada que existe, beleza? E é por isso que o rendimento final é 6 vezes maior, se você fizer a conta. É mais que 6 vezes maior o rendimento disso daqui, tá? Porém, esse crescimento de 17 vezes, ele não precisa de nenhuma tecnologia muito complexa, cara. É só usar a venda em 7 passos que você pode dar esse salto, cara. Então, por isso que eu falo, cara, quando eu falo cresça de 2 a 3 vezes, tá aqui, ó. Ó a diferença de isso tudo aqui é empresa. Empresa que está vendendo. Isso tudo aqui é vendedor. Então, tem vendedor que fala com 40 leads, tem vendedor que fala com 400 leads. Entendeu? Por isso que eu falo, cara, mire um crescimento de 2 a 3 vezes em um ano. Mire nisso. Você consegue, cara. Você consegue, tá bom? Usando a venda em 7 passos, você consegue. Mire nesse crescimento, tá? E aquela coisa, né? Olha aqui, ó, legal você olhar essas métricas, né? Ó, então, o ticket versus conversão de vendas versus oportunidades. O que é oportunidade? Vamos voltar aqui, ó. Oportunidade é o lead que era qualificado e virou oportunidade. Então, qual que é a história? Ó? Desses 106 que foram abordados, 65 não eram qualificados ou não avançaram na venda. Apenas 39% avançaram, que foi 41 leads, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, oportunidade é aquele 41, por exemplo, né? Naquele caso ali de cima, né? Então, vai, ticket, conversão de vendas, oportunidades. Então, vamos lá. 20 mil, que é o faturamento. Faturamento, F é faturamento, tá? 20 mil é igual a 2 mil ticket, um ticket de 2 mil reais por mês ou por ano, aí, enfim, tanto faz. Uma conversão de vendas de 50% e 20 oportunidades. Tá vendo? Então, 20 oportunidades num ticket de 2 mil reais, numa conversão de 50%, vai dar um faturamento de 20 mil reais. É a fórmula, tá? Eu só estou te falando da fórmula porque se você dominar essa fórmula, você vai saber que aumentando as oportunidades, tá? Ou aumentando a conversão, ou aumentando o ticket, vai aumentar o quê? O faturamento. São 3 variáveis que você pode aumentar para aumentar o faturamento, entendeu? Então essa é a fórmula do faturamento de vendas. E aqui é a fórmula expandida. Por que a fórmula expandida? Porque eu estou usando a conversão do funil e os leads, né? Os leads são os que estão lá no topo, né? Então vamos lá, ó. Esse caso aqui, o ticket é 2 mil, a conversão do funil inteiro, tá? Foi 25% e tinha 40 leads no funil, tá bom? No começo do funil, tá bom? E aí virou 20 mil também. Então vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. Pensa assim, ó. 40... Aqui, ó, 40 leads. 25% de conversão vai dar 10 vendas, entendeu? 10 vendas a 2 mil reais de ticket, 20 mil, certo? Agora, isso é a expandida que eu falo, né? Que é a conversão de leads e conversão do funil. A outra é só essa parte aqui, ó, rapaziada. Oportunidades, essa conversão, esse resultado, entendeu? Porque a do funil leva em conta as duas conversões, essa de cima e a de baixo, tá? Essa é a expandida que eu chamo, as duas conversões, a conversão do funil. A outra é só essa conversão final aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Mas isso aqui é só um bônus. O mais importante é a venda em 7 passos. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenham gostado da aula, espero que apliquem, tá? Fica aqui meu site, meu Instagram. Se mandar no Instagram, eu costumo responder, tá? E é isso. Valeu. Um abraço.